segundo debate, que é mais específico sobre produção, distribuição e atual embate em torno do direito autoral e propriedade intelectual. Nessa mesa de hoje, eu vou falar na ordem em que eles vão apresentar. Nós contamos com a presença da Luciana Rodrigues, que é professora do curso de cinema da Faculdade de Comunicação da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado, doutoranda no Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicação e Artes da USP, com pesquisa sobre ensino de cinema e o impacto das mudanças tecnológicas. Além disso, ela é membro da diretoria executiva do Forcine, que é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Em seguida, o Juan, que é diretor, Juan Zapata, que é diretor, roteirista e produtor colombiano, radicado no Brasil desde 2004, e lançou comercialmente, de forma inédita e simultânea, em cinemas, TV, internet e em DVD, o longa-metragem A Dança da Vida, em 2008, e O Ato de Vida, em 2009, em países como Colômbia, Brasil, Chile, Guiana Francesa e Equador. Além disso, ele é proprietário da Zapata Filmes, que é uma produtora que realiza uma distribuição baseada no mercado alternativo da América Latina. E, enfim, a Cíntia Lário, que é diretora da Brazuca, que é uma agência de comunicação especializada em cinema brasileiro, marketing universitário e promocional. E há 7 anos está em atuação no mercado. E a Brazuca é uma rede baseada nas universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que conta com a participação de estudantes, professores e instituições acadêmicas. Isso com o intuito de estimular ainda mais as conexões entre o cinema brasileiro e as pessoas. A Brazuca também desenvolve outros projetos, que foram idealizados pela própria equipe, como o Cine B e o Cine Viagem Latino. É isso. Eu peço desculpas se faltou alguma informação, se puderem complementar. Então, Luciana. Se eu dizer que eu sou modelo e atriz também, né? Bom, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu já participei de debates sobre muitas coisas. No cinema, a gente acaba tendo que fazer uma série de coisas e pensar. Paralelo a isso, tem várias também atividades acontecendo no país inteiro, na área de cinema. Eu costumo dizer que o cinema é uma grande cidade do interior, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se encontra nas atividades. Mas é sempre bom debater com pessoas que se interessam por cinema, que querem ingressar na área, ou só têm curiosidade. Então, eu estou muito acostumada com jovens, né, que estão estudando cinema. Além do que, esse centro cultural é emblemático, né? Eu estou morando há quase 20 anos aqui em São Paulo, e foi um dos lugares que eu me sentia mais acolhida desde que eu cheguei aqui. Então, tive vários amigos que trabalharam aqui, um saudoso Plácido Campos, que já não está mais entre nós. Então, é muito bom. Então, espero que vocês apreciem. Eu queria agradecer também o Márcio, Cíntia e o Juan, que se dispuseram a vir aqui participar desse debate também comigo. Me sinto bastante honrada. Antes, deixa eu confessar para vocês um pequeno pecado meu. Eu falo muito. Eu sou muito prolixa. Então, eu queria pedir para o Márcio que, quando faltar 5 minutos, ele dê aquele puxão de orelha. Pode puxar a orelha mesmo, né? E aí aí eu prometo que vou procurar ser mais objetiva. Bom, eu acho que a minha parte aqui é falar um pouquinho mais genericamente sobre essa questão do cinema digital e as questões que estão colocadas para nós hoje. Como o Márcio comentou, eu venho desenvolvendo minha pesquisa muito avaliando como é que as escolas de cinema e audiovisual têm se comportado frente a essa nova realidade. Em novembro, agora, vai ter um encontro das escolas, encontro internacional em Barcelona, de escolas de cinema e audiovisual. E é muito impressionante como a gente nota que, dentro das escolas de cinema, existe uma certa resistência com relação ao uso do digital, ainda, né? Ainda existe essa paixão pela película, essa coisa... Né? Nós, do cinema, somos tão nobres, né? Mas isso vem mudando, né? A própria realidade obriga
que essa mudança ocorra. Então, o que eu estou me dispondo aqui, no momento, é falar um pouquinho, na verdade, meio que um papel de abrir alas para a Cíntia e para o Juan, que vão falar mais sobre o tema de hoje. Vou falar um pouquinho de como que eu estou vendo essa questão, principalmente do que foi esse processo de resistência, né? Eu adoro história, eu acho que é interessante a gente trazer um pouquinho esse papel da história mesmo, né? Como é que a gente chegou até aqui. Espero que vocês... Se vocês acharem que não está bom, vocês reclamem e peçam o dinheiro de volta. Bom, o que está colocado hoje para a gente? Quer dizer, a distribuição na era do digital, ela traz várias vantagens. Assim, de saída, as pessoas falam em vantagens financeiras, operacionais, desde diminuição de custos com copiagem, recolhimento, questão do recolhimento das cópias, que vai ficar bastante mais... Não, que você vai pular isso. Mais diversidade de escolhas para exibição, inclusive equipes maiores dentro da própria estrutura da distribuição. Para os exibidores, de inúmeras possibilidades, desde a exibição de outros conteúdos dentro das salas de exibição, que é uma coisa bastante falada, e os próprios filmes sem os desgastes do tempo e das vezes de exibição, né? Agora, além disso, dentro dessa plataforma digital, a possibilidade de fusão do conteúdo é muito grande. Então, você tem diversas coisas, desde vídeo on demand, free vídeo on demand, onde você consegue baixar o conteúdo sem ter que pagar nada, ou porque já tem o merchandising incluído, tem conteúdo patrocinado, a TV 2.0, que as pessoas confundem com a TV digital, mas não se trata aí disso, realmente se trata de uma nova visão mesmo com relação à televisão. A ideia, basicamente, de que existe uma cauda longa, né, que esses conteúdos aí, eles têm essa possibilidade do início ao fim, da distribuição. A grande discussão é quem é que está na ponta da cauda, como é que vai receber isso, né? Essas pessoas que fazem e produzem tanto conteúdo e como é que elas recebem, como é que elas vivem disso. E novos serviços, né, que se colocam. Mas eu realmente não vou falar sobre isso agora. Eu queria trazer um pouquinho desse panorama que a gente está colocado hoje. Quer dizer, a gente tem a fronteira final da convergência das mídias ainda depende de uma série de definições tecnológicas. Desde definição de formato até uma própria resistência, né, de quem é dono dos formatos, né, que tipo de formato se vai usar. A gente viu isso com o áudio, a gente vê isso com o cinema. Eu acho que isso é uma questão também que pega na parte da distribuição. Mas como é que a gente chegou até aqui? Então, o cinema, eu acho que a gente costuma ver, não só do cinema, não vou acusar só o cinema disso, mas se costuma ver muito uma visão binária das coisas, né? Não sei se vocês já notaram isso. É sempre aquela visão dualista, né? Então, a fotografia ela destruiria a pintura, o cinema destruiria o teatro, o cinema destruiria a literatura, como a própria Virginia Woolf falou. Aí chega a televisão vai destruir o cinema. E quando houve a chegada do vídeo, isso não foi muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela foi se impondo. Né? As tecnologias foram se impondo para o cinema. O cinema é fruto de um avanço tecnológico e ele é uma constante na história. Desde o Technicolor até a introdução do som e até a chegada dos computadores, quer dizer, muito se andou até aqui. Né? O cinema ele só conseguiu sobreviver graças a isso, graças a esses avanços tecnológicos. Quando o som chegou, você tinha diversas pessoas falando mal do som. Um dos grandes pesquisadores na área de cinema, que foi o Arnheim, ele costumava comparar o advento do som no cinema como um câncer. Ele dizia que era uma célula que ia se desenvolver tanto a ponto que ia causar um desequilíbrio e acabar destruindo o organismo cinema. Né? Então, isso foi sempre dentro da história do cinema. Então, quando o vídeo entra, ele entra também visto de um jeito muito desconfiado. Né? Esses fazem vídeo, nós fazemos cinema. Bom, então, eu só citar uma frase do André Parente, que eu acho que é bastante importante, quando ele fala que o cinema ele começa com um artefato, mas logo ele se transforma ao fazer do movimento uma produção do novo, para além da ilusão. E aí ele fala, e pode, em função de seus diversos usos, integrar regimes socioimagéticos diferentes. O cinema, como a mais velha ilusão do movimento, o cinema como arte de reprodução e a arte das massas, o cinema como automatismo espiritual. Bom, como é que surge o vídeo?
Alguém aqui? Que áreas são, assim, só de curiosidade? Diversas áreas aí, certo? Curiosos da área de cinema? Então tá, se eu ficar me repetindo, vocês novamente puxem minha orelha. Bom, o cinema ele surge, o vídeo surge basicamente na década de 50, dentro de uma necessidade da criação do videotape. Ele surge nos Estados Unidos porque as emissoras elas sentiam uma necessidade, graças aos problemas de fuso horário, da necessidade das televisões conseguirem, das poucas redes de televisão que existiam, conseguirem passar o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, coisa que era impossível se não existisse o videotape. Então, finalmente, a televisão começa a se desenvolver e aí começa nessa busca por uma linguagem. Quando a televisão ela surge, ela é vista simplesmente como veiculadora de acontecimentos. Quer dizer, cadê a linguagem da TV? Onde é que se surge essa linguagem, né? E aí o videotape ele cria essa possibilidade, né, dessa criação da linguagem. Bom, só que aí uma série de artistas e até cientistas começaram a ver na televisão possibilidades infinitas de manipulação, no vídeo, né, perdão, infinitas de manipulação da linguagem, né? Que as próprias pessoas consideravam que era as debilidades do vídeo foram vistas como grandes qualidades do vídeo. Então, desde aquela imagem que era mais lavada, desde aquela imagem que não tinha a profundidade necessária, quer dizer, não era a imagem cinematográfica. Então, esses artistas conseguiram manipular essa imagem a tal ponto de criar uma nova linguagem. Mas o que acontece? Aqui eu cito diversos artistas, né, que o Peik, Bill Viola, Kuntzel, Gary Hill, Mutandas, esses começaram realmente a trabalhar no vídeo dentro de uma perspectiva de arte, fugindo muito do que se esperava da sua vocação para ser simplesmente algo que copiava o cinema. Né? Bom, é evidente que isso também acaba gerando uma resistência dos próprios cineastas. Né? Vocês são bastante novos, mas... de fato, era muito corrente, até alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, você ter realmente o cinema como a grande arte e aqueles que fazem vídeo, né, que seria quase que a infância do cinema. Né? Bom, de qualquer forma, alguns cineastas conseguiram dar seus passos tímidos e enxergar o potencial do vídeo. Né? Aqui eu destaco alguns cineastas que são bastante emblemáticos, que são citados até hoje. O Francis Ford Coppola, No Fundo do Coração, que ele começa a utilizar o vídeo quase para fazer uma decupagem ao vivo desse filme, né, durante as próprias filmagens, e dois filmes particularmente de grandes cineastas que foram feitos para televisão. Né? O Mistério de Overval, do Antonioni, e o Parede, do Jacques Tati, que foi o último filme do Jacques Tati. Então, esses cineastas conseguiram entender como o vídeo ele poderia ser um grande aliado do cinema. E dois cineastas, particularmente, entenderam o que seria discutir esse diálogo mesmo entre o vídeo e o cinema, como eu cito ali o Godard e o Nicholas Ray e o Wim Wenders, que conseguem, então, com esses dois filmes que eu cito aqui, fazer um debate mesmo. O que é linguagem de vídeo, o que é linguagem de cinema, em que ponto essas linguagens elas conseguem se comunicar, em que ponto essas linguagens elas não se comunicam. É muito interessante, se vocês puderem assistir esses vídeos. Esses filmes não são fáceis. O do Godard é mais fácil que o do Wim Wenders e Nicholas Ray. E quem escreve bastante sobre isso é o Philippe Dubois. Se vocês quiserem, eu acho que é um bom material para quem gosta de estudar mais essa parte do cinema. Bom, então o que acontece? Então, durante muito tempo, o vídeo foi visto como uma espécie de inimigo do cinema, dentro dessa visão binária de, olha, um vai acabar destruindo e vai substituindo o outro. É muito interessante que há uns 20 anos atrás, acho que em 84, eu estava lendo uma matéria onde e depois eu vi ele falando isso alguns anos depois, onde o Peter Greenaway fala: o cinema está morto, longa vida para o cinema.
Dentro da ideia de que esse cinema, tal como nós conhecemos, e muito além do que seria simplesmente a ideia de que a película vai acabar de qualquer forma, mas a ideia de que o cinema, tal como nós enxergamos hoje, é algo que é impossível a gente imaginar, ele falava, né, dali a alguns anos. De fato, diversas coisas que ele levantava na época, você consegue observar que já não é mesmo da mesma forma, né? Agora, o cinema como linguagem, o cinema como matriz, é uma coisa que dificilmente a gente acredita que vá morrer. Porque essas linguagens que surgem através de agora, elas mantêm bastante, com bastante clareza o que seria essa importância da linguagem cinematográfica mesmo, né? Bom, mas quando é que o vídeo deixou de ser o nosso primo pobre? O vídeo deixou de ser o primo pobre do cinema a partir do momento em que o digital começou a se impor como uma realidade. Para além de qualquer gosto ou vontade, ele se impôs mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente consegue ver hoje. Mas como é que ele se impõe? Ele se impõe ainda sofrendo uma série de resistência. Há 3 anos atrás, não sei se vocês ouviram falar, no Festival de Veneza, o Ridley Scott ele falou o seguinte, que as novas tecnologias estavam destruindo o cinema. Nesse caso, ele se refere basicamente à ideia do espaço, né, onde as pessoas sentam, a luz apaga, a telona está lá. Ele diz que é impossível competir com as telas pequenas, onde as pessoas estão em casa, comendo pipoca, assistindo seus filmes. E ele diz que isso está gerando, em escala épica, ele usa esse termo, uma ameaça à produção de filmes, né? Aí é a velha pergunta, que cinema que realmente está se sentindo ameaçado com isso? Será que alguém está se sentindo ameaçado de verdade hoje com isso, né? O que isso significa? Bom, os primeiros passos, então, voltando a falar um pouquinho mais da história, foi na finalização. Você tem, então, eventos históricos, como da Guerra nas Estrelas, a questão da finalização, que foi feita também de forma manipulada, e 2001, Odisseia no Espaço, né, que são emblemas disso. Agora, o vídeo ele começa a entrar mais fortemente no cinema, basicamente na década de 90, quando você começa, então, a ter as ilhas de edição não linear, né? As pessoas costumam falar, finalmente começa a se fazer montagem não linear. Na verdade, não, porque se a gente for pensar do ponto de vista físico, a Moviola sempre utilizou uma montagem não linear, né? O não linear que a gente compara era com os equipamentos de edição de vídeo anteriores, que esses, sim, eram lineares, né? Então, ele começa a ser aceito, basicamente, ele começa a ocupar espaço no cinema, o vídeo, basicamente, né, na década de 90 mesmo, com a edição não linear, né? Aí, depois você começa em diversas fases de finalização, desde a marcação de luz, a manipulação do som, digitalização dos efeitos, né? Agora, ele não fica só na pós-produção, né? Ele logo começa a se expandir também para a produção, para o próprio processo de captação. Agora, até pouco tempo atrás, ainda era muito criticado o uso do digital por conta da fotografia. Não sei se vocês acompanharam essa discussão que até hoje tem, né? Como é que vai ser? 4K, 2K? A crítica mais comum era com relação à fotografia, né? Que o digital, a imagem era lavada, não tinha profundidade de campo. Então, o que acontece? Assim, durante muito tempo, então, se resistiu a utilizar a fotografia digital, né? Mas aí, quais eram as grandes vantagens? Quer dizer, quando você começa a adquirir uma qualidade mínima de nitidez das imagens, né, com o digital, você tem aliado a isso uma praticidade da kinesioscopia, quer dizer, essa possibilidade que era a precursora do filme transfer, né, que é de você transferir do vídeo para a película, quer dizer, essa possibilidade que abre, então, de você, no início, conseguir fazer em vídeo, passar para a película e distribuir nas salas de exibição, que é o que ainda acontece em larga escala, né? E que eu, pelo menos no meu ver, caminha-se a passos largos para isso acabar também, né? Bom, isso também gerava um barateamento de custos, quer dizer. E aí houve uma corrida. A Panasonic, a Sony, todas as empresas começaram a correr atrás para fazer realmente equipamentos que se aproximassem cada vez mais da qualidade da película. Então, ele começa a ser aceito também dentro o uso do digital também dentro dos sets, né? Um exemplo, por exemplo, da grande indústria, né, um filme que também se cita bastante, que é o Time Code,
do Mike Fikes, que ele consegue utilizar, graças a facilidades digitais, né, ele consegue utilizar, usar 4 câmeras, rodar em tempo real, e ele mesmo sai dizendo que, olha, o tempo que eu levei para fazer o timecode, dificilmente eu faria 3 vezes o tempo se eu fizesse em película, né? Só que o que acontece? Aí vai a reclamação que era, isso no ano 2000, lembrando novamente, que ele, ainda assim, com todas essas facilidades, teve que passar o filme para a película para finalmente conseguir utilizar o circuito das salas de exibição, né? Aqui no Brasil, só citando também, quer dizer, só o que o Fikes fala, voltando, ele fala que seriam necessárias apenas com essa tecnologia, são necessárias apenas de 4 a 6 semanas para pós-produção, ao invés de 7 meses das produções convencionais. No Brasil, um destaque na entrada do século XXI seria a utilização da captação digital em um documentário Santo Forte, do Eduardo Coutinho. Né? Eu escrevi isso na minha tese, assim, num projeto de tese, e aí eu tomei uma bronca do Roberto Moreira, que falou, mas eu já estava fazendo isso há um bom tempo, e ele era da minha banca, imagina como pegou mal isso. Né? Mas realmente foi um erro aqui, a gente costuma falar sempre de alguns casos e esquece de outros importantes. Bom, atualmente, a gente vê o cinema digital dentro, finalmente, dos sets de filmagem. Né? Ele garante uma série de coisas e facilita. Eu trabalho bastante com roteiro, e uma coisa que eu acho que o cinema digital ele pode abrir realmente possibilidades sem precedentes para um autor. Desde você não precisar poder fazer determinados cenários completamente em digital, desde você, muitas vezes, ter personagens que prescindam de atores, né? Não sei se tem ator aqui, não fiquem brabos, mas são coisas que, quando você está escrevendo um roteiro, você está pensando no argumento, você está escrevendo um roteiro, são coisas que você leva em conta. Né? Antes, eu acho que o digital, para mim, assim, a enorme qualidade, além da possibilidade de barateamento de custos, eu acho que eles até vão comentar que ainda não é a grande realidade, assim, o digital ainda não significa a tão sonhada democratização, né, na produção e na distribuição de filmes, mas, de certa forma, ela aponta para isso. Mas é essa possibilidade de criação. Né, de você, hoje em dia, conseguir pensar o seu roteiro sem ter que pensar nas limitações de produção. Agora, isso é uma garantia? Onde eu coloco não necessariamente. Né? A gente não tem visto isso. A gente vê diversos filmes agora da grande indústria, blockbusters, que são exatamente criticados porque toda a paixão pela tecnologia parece que não está gerando filmes mais criativos, né? Histórias mais bem elaboradas. Certo? Você vê, às vezes, uma série de filmes que é isso, né? Você fala, ai, que lindo, olha o 3D, olha, ai, que maravilha. Mas tá bom, e cadê a história? Cadê a inovação estética mesmo? Isso é uma garantia. Né? Isso pode ser bem utilizado. E, de fato, aí, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas que criticam o digital como se ele fosse o culpado por isso. Então, tem para quem gosta na área de dramaturgia, né, tem um livro que eu recomendo que chama Hamlet no Holodeck, da Janet Murray, que ela é uma autora que ela é especializada em literatura, né, e, ao mesmo tempo, ela é uma aficionada por games, é muito interessante. Então, ela analisa Hamlet, né, Shakespeare no holodeck, quer dizer, a ideia de um lugar, né, o holodeck seria que teria uma sala num deck, né, num filme da Jornada nas Estrelas, onde eu confesso que eu não assisto muito, estou tentando lembrar. E ela diz que a personagem, né, do Jornada nas Estrelas, ela tem vários hologramas, onde ela interage com esses hologramas, ela vestida como uma dama
da era vitoriana, né? Então ela comenta assim, como é que a gente faz, né? Como é que essas novas narrativas, ou como é que as narrativas antigas também conseguem se relacionar? Então ela cita diversos personagens que são criados para games e diversos games que são criados do ponto de vista de uma narrativa que não pode existir sem o digital. Certo? Quer dizer, questão da interatividade, uma série de coisas. Então, eu acho muito interessante essa frase que eu destaquei para trazer para vocês. Quanto tempo? 5 minutos? 2 minutos? Prometo que eu vou terminar. Aí ela fala o seguinte, mas a beleza da narrativa não depende do meio. Quer dizer, o cinema digital ele pode dar essa possibilidade de infinitas criações, né? Contos da tradição oral, histórias ilustradas, peças de teatro, romances, filmes de cinema e programas de televisão, todos podem variar do fraco e sensacionalista ao comovente e brilhante. Precisamos de cada forma de expressão disponível e de todas as novas que possamos reunir, para que nos ajudem a compreender quem somos e o que estamos fazendo aqui. A verdadeira hierarquia, aí ela, na verdade, eu devia ter dito que não, a frase não continua assim, a frase vem depois. A verdadeira hierarquia literária, no caso ela está falando de literatura, não está no meio, mas no significado. Isso é, de certa forma, para eu fazer essa defesa de que o cinema digital ele realmente pode gerar uma criatividade muito grande, uma liberdade de criação muito grande para todo mundo que realiza cinema, mas isso não é necessariamente a verdade. Quer dizer, isso vai depender de pessoas que se esforcem para isso, né? O digital ele não salva por si só o cinema ou garante a criatividade necessariamente, né? Bom, quanto à circulação, eu acho que eu vou quase encerrar por aqui, porque aí eles vão falar um pouquinho mais. Quer dizer, eu vou colocar a pergunta, então. Se o digital no cinema pode abrir a possibilidade sem precedentes para a criação, pode baratear os custos de produção, e se estima se ele pode baixar em torno de 80% dos custos da distribuição, quais os empecilhos para a sua plena adoção? Então, eu acho que a fronteira final ainda é essa, né, que a gente está colocando a discussão hoje, né? Cada vez mais se avança no sentido de ter uma distribuição dos filmes em digital. Cada vez mais as salas de exibição, elas, apesar da grande discussão de quem é que pagaria a conta da transformação das salas de exibição tradicionais em sala de exibição digital, você acredita que isso que seria a fronteira final? Eu acho que é isso que está em debate hoje, né, mas que está se chegando até lá. Bom, eu teria alguns destaques para fazer, mas eu queria agradecer a vocês, porque eu acho que vocês vieram aqui mais para ouvir sobre distribuição do que uma professora de cinema dando aula sobre cinema digital, né? Mas, de qualquer forma, obrigada. Obrigado, Luciana. Acho que eu não vou usar o pergunta. Tem certeza? Se quer, deixa aí. Qualquer coisa eu pulo aí. Qual é o seu aqui? Distribuição alternativa? Sim. Não. Igual o meu, né? Não quer trocar mesmo? Não, a gente troca. Vamos fazer uma dança de cadeiras aqui. Bom, enquanto eles trocam aqui, Tu Juan. me ajudas a passar isso para eles? Bom, boa tarde para vocês. Meu nome é Juan Zapata, como me apresentaram antes, sou colombiano, mas moro no Brasil faz 7 anos. Quiero saber cuántas personas aquí trabajan con producción o con dirección de cinema o vídeo. ¿Alguien trabaja aquí con producción? ¿Tú? Perfecto. Yo soy un poco anti-PowerPoint, entonces prefiero me adaptar un poco a las necesidades de quien está escuchando. Quien no entienda mi portuñol, por favor me avisa. Tengo varios traductores aquí muy bons. Não é um portunhol, é um espanhol de vanguarda. Não, é um portunhol. Meu portunhol é perfeito, sabia? Mas a ideia é a seguinte: eu sou essencialmente realizador, sou uma pessoa que vem trabalhando faz 13 anos com cinema e com vídeo. Aquele debate de digital ou 35, para mim é a mesma coisa, por não falar outra palavra mais forte. Eu acho que cinema não é um formato. Eu já trabalhei com 35, com 16, com Super 8, com vídeo, com PD 150, com todos os formatos quase. E eu acho que o cinema é o que tu faz, não é tanto o formato com o qual trabalhas. Então, eu acho que o novo público que existe mundialmente está mais atento a
qualidade, independente do formato. Quienes defendem um ou outro são minoria, a meu critério. E baseado nisso, comecei a produzir cinema faz vários anos já, faz quase 7 ou 8 anos, somente cinema. Eu trabalho com documentários. E quando comecei a fazer isto, me di conta que não existia um mercado específico para distribuir documentários. Viajei para a Europa, viajei um pouco por América Latina e me di conta que ninguém estava querendo pegar documentários, porque documentários era tipo o filho, o irmão pobre do cinema que ninguém quer distribuir e que todo mundo está tendo perdas. E eu sou apaixonado por documentário. E mais que apaixonado por documentário, sou apaixonado por cinema mesmo. Eu achei que se eu cresci cinematograficamente vendo filmes deste tipo, filmes um pouco mais autorais e alternativos, por que não criar uma rede de distribuição que tivesse esse perfil, que levasse cinema para esse tipo de pessoas? Comecei a viajar por vários trabalhos e sempre pegava um dia, em cada país que estava, na cidade que estivesse, pegava um dia e ia sala por sala cultural. Tocava a porta, levava um DVD meu, ou ia conversar e bater um papo. E comecei a criar uma rede tanto de amigos como de distribuição, na qual consigo em salas de cinearte em Latinoamérica programar em vários países simultaneamente. E quando me convidaram, que por certo fico muito grato por o convite, quando me convidaram para falar sobre isto, fiquei muito feliz porque existe uma nova preocupação de saber que se está fazendo cinema com 3 milhões de reais, com 2 milhões de reais, e não se está pensando em sacar um porcentagem disso para distribuir. E todo mundo se queixa disso. Eu distribuo com 2.000 reais. Este último filme que vocês estão vendo aí, que se chama A Tua Vida, eu distribuí com 2.000 reais. A Dança da Vida eu distribuí com 25.000 reais. Todo com recurso meu. E eu acho que é isso que quero falar para vocês. Depende de vocês, como produtores, como diretores, querer exibir, porque espaço tem. Espaço tem e muito. Em cada lugar que eu levei um filme meu, teve pedidos a mais e tem mais salas pedindo material. O que acontece? Que todo mundo se queixa realmente sobre que não tem espaço para distribuir, e isso é pateticamente uma mentira. Existe sim espaço. O que não existe é querer distribuir. Acho que temos no Brasil um mercado que é um pouco dependente em um circuito. Se espera que a produção banque todo, mas não se preocupa que essa distribuição pode realmente trazer mais recursos. E Brasil tem um problema muito grande também. O cinema brasileiro não vai para fora. Eu, como colombiano, só tinha visto um filme, A Cidade de Deus, antes de vir para cá. E quanto filme bom se produz aqui? Quanto filme bom? Eu, por exemplo, seria o melhor documentarista se tivesse visto o filme de Coutinho antes de vir para cá. Se na escola de cinema que eu fiz, tivesse chegado... Eles não sabem que existe Coutinho. Coutinho são os melhores diretores de documentário do mundo, vivos, trabalhando. Então, o que acontece? Há um sistema fechado e há uma quantidade de sistemas que estão fechando este cinema. E eu falo para vocês agora, depende de vocês querer abrir esses espaços, porque tem mesmo muitos. Então, nessa experiência, a gente fez várias coisas. Eu, mais do que abrir um sistema em um circuito de distribuição alternativa, queria testar modelos, porque o promedio de espectadores para este tipo de cinema, tanto documentário como cine independiente em América Latina, é muito baixo. Segundo Ibermedia, são 14 pessoas que vão a uma sessão de cinema. E eu falo para vocês, em Brasil, são de 4 a 7 pessoas que vão assistir um filme, em promédio. E o que vi em estes lugares é que a distribuição que se faz para cinema independente, seja documentário ou seja ficção, é péssimo. Por quê? Porque se trata do cinema autoral, o cinema independente, o cinema documentário como se fosse um Harry Potter. Se trabalha um sistema de divulgação similar, se tenta levar para jornais, se faz um esquema que é copiado do sistema americano, e não é assim. Isso não funciona, e por isso temos o promedio de espectadores baixos. Aí a gente começou a testar modelos, tipo, aquele negócio que vocês leem aí na Dança da Vida, a gente testou lançar simultaneamente em 4 mídias, que foi internet, DVD, cinema e televisão. O que aconteceu? Para mim, uma mídia não briga com a outra. É meu critério, e sempre pensei isso, uma mídia complementa a outra. Tem pessoas que vão ir à internet, como vai ter pessoas que somente vão querer ir ao cinema. Eu, personalmente, se vamos a gostos pessoais, tem coisas que eu nunca vou ver na internet.
Tem coisas que eu somente vou ver em cinema, ou somente posso ver em televisão, ou só posso pegar em locadora. Por quê? Porque deve existir uma acessibilidade real para este tipo de material. Eu acho que este material tem que estar realmente disponível em todas as possibilidades. Até em pirateria eu sou a favor. Eu venho fazendo faz um ano e meio uma pesquisa sobre pirateria na América Latina e me dou conta que a pirateria é um mercado muito potente. O que acontece no Nordeste com aqueles Tecnobrega e todo este negócio que eles estão facturando milhões com isso, é algo que puedes implementar também para cinema. Eu acho que nós temos que ver como complementar e como saber organizar todo este tipo de coisas. Então, falava sobre a dança da vida. A gente fez um esquema de lançamento simultâneo. Este foi o primeiro filme a ser distribuído neste esquema na América Latina e o primeiro filme a ser comprado por Terra TV para ser exibido em Estados Unidos e em toda a América Latina. E a gente teve uma experiência muito bonita. Por quê? Porque o filme abriu uma quantidade de portas de distribuição que estou tentando compartilhar para outros filmes brasileiros, para outros filmes latino-americanos, demonstrando que sim existe esse mercado e que sim existe trabalhando estrategicamente o complemento entre você divulgar por internet ou por televisão para chamar pessoas para cinema e que o cinema sempre vai funcionar mais como posicionamento. Filmes brasileiros ou latino-americanos não se pagam no cinema. Esse sonho de você facturar milhões de espectadores em bilheteria, você não vai conseguir, é muito difícil. Que existem casos, sim, mas é muito mais complicado, mas você consegue posicionar um produto e fazer um processo. Cinema é um processo, é uma consequência, meu critério. Aquela ideia de você ser cineasta, é uma coisa que me resulta engraçada. Eu acho que, agora que sou um pai coruja, e me falam que sou pai, às vezes penso que ser pai é como ser cineasta, não por você trazer um filho ao mundo, é pai, e não por você fazer um filme, um cineasta. É algo que é consequência do tempo de você ganhar isso. E acho que esse processo também se leva pensando o cinema desde essa distribuição. Eu acho que a melhor experiência que você pode ter como produtor ou como distribuidor ou como realizador é expor seu trabalho em outras culturas, comunicar-se com outras línguas, com outras ideias, com outras mentalidades. É tão bom ver como um filme sobre sexualidade na terceira idade é olhado no Japão, ou é olhado no Uruguai, ou é olhado em Chile, em México, em Guatemala. É tão bom acompanhar isso. Faz você crescer tanto como realizador, como diretor, e faz tanto crescer o mercado mesmo, porque você, se pensar que tem um mercado tão aberto afora, você fazendo 30, 40, 50 salas, que é algo muito fácil de fazer, você vai conseguir aos poucos ter um lucro para produzir seu próximo filme. Eu sou a favor de um cinema autossustentável, sou a favor de um cinema que ele consiga ser um pouco mais sólido na parte final, na parte final dessa distribuição. Eu acho que o Brasil é um país com muita sorte. Ele consegue produzir e se sustentar com essa produção. Mas eu acho que temos que exigir, para alguém que trabalhe com políticas, com isso, devemos exigir que todos estes recursos, quando você dá tanto dinheiro, que está sendo pago por todos nós por impostos, quando você dá tanto dinheiro, que esse filme venha a você mais acessível e que ele seja obrigado a fazer um circuito específico afora, porque é cultura de vocês que vende afora. E, sério, se vocês entram na internet agora e falam com algumas pessoas, quantas pessoas amigas em outros países já viram filme brasileiro? Vocês quantos filmes colombianos já viram? Quantos filmes de Guatemala já viram? Poucos, né? A gente está tão perto como continente e tão longe. Quantos filmes de Guiana Francesa? Primeiro, sabem onde fica Guiana Francesa? Faz pouco venho de Guiana Francesa. De fato, Guiana Francesa também não... França não sabe onde fica Guiana Francesa, começando por aí. E é certo. Mas, nossa, temos um continente e temos uma possibilidade tão grande. Há uma estadística que eu tenho aqui em meu PowerPoint, que eu vou mostrar. A gente, em teoria, se está produzindo 5.000 filmes por ano no mundo. Em Latinoamérica se está produzindo 500 filmes em promédio, incluindo documentários, porque a produção de documentários duplica, às vezes em alguns lugares triplica a produção de cada país. Então está produzindo quase 500 em total. Se vocês pensarem que deste mercado somente o 10% sai, é quase que 1% é o cinema que se está vendo de nós, de nosso continente e de nossas culturas. 1% desses 5.000 está chegando às telas e está sendo acessível para vocês. Ou seja,
estamos muito mal. Temos que repensar essa função de distribuição. Não sei quanto tempo tenho. Está tranquilo? Então, gente, se algo quero motivar, é que desde a escola, desde a academia, se comece a pensar isso. Porque é muito curioso, a maioria de programas de faculdade não trabalham em distribuição. A maioria de faculdades não pensam que é uma prioridade, é uma falha do mercado, é uma falha que somente vai se corrigir quando vocês façam algo. Porque as políticas demoram para ser constituídas, tem um processo burocrático para isso. Eu acho que a gente somente corrige isso fazendo, e testando, e tentando. E para isso existem muitos parceiros no Brasil. A gente, pelo menos eu como Juan, como empresa, fico tão feliz porque encontro parceiros em Rio, aqui em São Paulo e em outros lugares dispostos a testar e ver novos modelos. Existem em promédio umas 5 ou 6 produtoras e empresas no Brasil testando novos modelos de distribuição. E existem muitos mais. Ou seja, redes sociais, pode ser uma vitrine. A gente está pensando em pirateria. Existe um mercado para pirateria. Existem mercados de pirateria, às vezes muito melhor organizados que muitas outras entidades cinematográficas em vários países. Não no Brasil. A pirateria no Brasil é de baixa qualidade e está muito desorganizada. Mas em outros países consegue ser uma força, tipo Colômbia, tipo Equador, que alguns cineastas já estão fazendo parcerias e aproveitando-se desse tipo de esquemas. E eu acho que a gente tem que pensar essa distribuição desde que começa o projeto. Para onde eu vou com este projeto? Eu sou de los que sou impetuoso para produzir, às vezes começo um projeto sem pensar, mas em algum momento do projeto eu paro e penso para onde vai isto, o que eu vou fazer com este produto final e creo um esquema para isso. Aí vai um bom produtor executivo e um bom diretor, porque tem que pensar, porque isso vai melhorar essa sua comunicação com os outros países, vai melhorar muito, muito melhor, vai criar um melhor produto final. E eu queria mostrar mais um dado para vocês. Parte de criar salas e circuitos alternativos tem que ver com que muitos dos lugares e destes países em Latinoamérica estão concentrando seu cinema em nas populações tipo São Paulo, tipo Rio, nas grandes cidades. Eu acho que temos um público de 92% muito forte e muito mais acessível em cidades pequenas do interior. Tipo cidades que não têm salas alternativas, tipo cidades onde podem implementar a escola, onde podem implementar uma sala na igreja, que podem implementar a biblioteca da cidade e pensar que aí existe um espaço para exibir e aí pode existir um lucro. Isso se debateu no CBC, no Congresso Brasileiro de Cinema, semanas atrás, e isso se está debatendo, levar salas digitais para estes lugares. Mas por que não pensar projetos que vão diretamente para este tipo de produto? Nós temos não somente 92%, em outros países é muito maior que 92%. Aí temos públicos que não estão sendo explorados, públicos que talvez não têm banda larga, entre aspas, porque todo mundo sabe que banda larga não é muito boa aqui em Latinoamérica, mas a gente pode chegar a criar público também. Essa é outra coisa que gostaria de motivar a quem esteja vendo, assistindo ou escutando. Eu acho que nós estamos fechados naquele ideal do cinema americano, como falei em algum momento. Não é esse público de cinema aqui, há muitas outras alternativas de chegar a um público. Eu acho que temos que voltar e tirar essa élite do cinema, porque não todos têm 20 ou 30 reais para ir ao cinema e comer pipoca. Eu acho que temos que voltar ao cinema popular. E para isso ajuda muito digital, para isso ajuda muito todas as novas tecnologias. Com certeza, é muito mais barato, é muito mais econômico produzir agora, mas agora se está exigindo muita mais qualidade de conteúdo e muita mais qualidade em todos os processos. E agora há muita mais facilidade de chegar a esses países. E aí uma coisa muito importante, esse negócio de 35 e de digital, às vezes a gente está conseguindo até distribuir com DVD para alguns países. Às vezes as pessoas mandam DVD e as pessoas mandam felicitação porque está excelente a cópia em 35mm. Eu acho que não podemos depender de certos formatos. Simplesmente você pegar seu DVD, seu cartaz ou algum material gráfico e mandar. Exponham seu trabalho. Com isso vocês vão a crescer e vão a compartilhar algo que é tão pessoal. Eu sou dos que defendem a ideia de que quando você faz um produto, quando você faz um filme, é aquele filho que você não sabe o que vai acontecer. Quando você tem um filho, você não sabe se ele vai ser médico, odontólogo ou por mala sorte vai ser cineasta, mas ele vai ser algo e você simplesmente tem que botar aí e dar o melhor de si para que ele seja algo e que faça bem esse caminho. Eu acho que isso temos que fazer com o cinema.
Estamos sendo muito autoprotectores. Eu fico triste com tantos filmes bons engavetados na casa de muitos cineastas. Eu acho que isso tem que acabar e eu acho que temos que motivar opções, temos que motivar espaços para que saiam de aí. Eu acho que basicamente é isso. Me interesso mais por as perguntas depois, mas vim meio revolucionário a São Paulo, assim que espero que venham boas perguntas depois. Né? Obrigado. A Cíntia. Boa tarde a todos. E, bom, vou colocar minha apresentação. Enquanto isso, depois da fala da Luciana e do Juan, né, eu fiquei anotando um monte de coisa. Fiz uma apresentação que caminha um pouco também complementando o que vocês estão falando, mas eu vou iniciar com algumas considerações que eu ouvi tanto da fala da Luciana quanto do Juan. E aí a primeira coisa, eu acho que é com relação até, quer dizer, hoje a gente pergunta quem são vocês que estão aqui presentes, e também a tecnologia que nos possibilita sermos vistos e ouvidos por outras pessoas na internet, e que transcende, que ultrapassa né, o espaço físico. Então, eu não sei quem está assistindo a gente agora, quem está ouvindo, quem vai debater com a gente esses temas, mas, de qualquer maneira... Alisson, você acha aí? Acho qual Brazuca... Esse apresentando colaboradores, depois o circuito alternativo. Depois eu abro lá outro. Obrigada. E aí, quer dizer, é usar a tecnologia, e aí a gente está falando tanto de tecnologia quanto do independente, e eu acho que são dois temas que caminham muito, muito próximos, né? E aí a gente está falando da formação também, né? A gente falou, putz, e aí a Luciana, que é da Forcine, o Juan, que falou das escolas também de audiovisual. E eu, por exemplo, a minha formação, eu sou formada em comunicação social, minha especialização é em relações públicas. Só que na universidade eu sempre dialoguei com muita gente do cinema. E aí, uma das pessoas que eu dialoguei, inclusive, é o Célio, que é daqui do Centro Cultural. A gente estudou juntos na mesma época da universidade. E o Célio, ele vem, né, do audiovisual, do cinema, e eu venho das relações públicas. E o meu olhar para o cinema nunca foi de fazer filmes, mas foi de pensar, e aí pensando nas relações públicas, em pensar nos públicos desses filmes. Eu sempre soube que, ainda mais, quer dizer, a hora que você entra na universidade, tem um pouco do deslumbramento, do conhecer outras coisas que você muitas vezes não conhecia, e isso passa pelo cinema também. E aí era engraçado, porque eu falava, nossa, quanta coisa legal, e como é que as pessoas não sabem disso tudo? Como é que fica tão ali limitado? E dessa minha experiência com outras culturas, com outras ações, com outras, sei, tudo que o cinema pode nos trazer, veio essa minha vontade de falar, putz, por que não pensar uma produtora, uma agência, uma empresa, enfim, uma associação, uma ONG, que pudesse pensar formas de fazer com que os filmes chegassem até as pessoas. Aí a ideia da formação de público, e aí na universidade ainda, eu e a Camila, que também estudou comigo, ela fez publicidade, e a Francine, que aí vem do audiovisual, a gente fundou a Brazuca, que completou agora em setembro 8 anos. Então, é um pouco isso, quer dizer, então a gente vem, exatamente, e aí é muito legal que as escolas de cinema hoje, de fato, que formam que pessoas que vão fazer filmes, tenham esse olhar para a exibição e para a distribuição, porque faz parte da cadeia produtiva. E aí, quando a gente fala da cadeia produtiva do cinema, eu sei que alguns de vocês trabalham já com produção, mas a gente fala em 3 etapas, que é a produção, que é a distribuição e a exibição. E aí, dentre essas 3 etapas, a nossa maior preocupação, quer dizer, para um filme virar cinema, é o público. É o receptor ali, o cara que vai assistir ao filme. E desse público que a gente fala, como é que esse cara sabe que esse filme existe? E aí eu acho que o produtor independente, ele é o que mais sofre com relação a isso, quando a gente, né, fala sobre isso. A gente tem alguns modelos tradicionais, aí eu queria até... Tá alto. Não entendi. Ah, tá. Aí eu... Tá, fica gritando, né? E aí, assim, a gente tem alguns modelos... Que eu acho que a maior dificuldade, então, a história para o independente da tecnologia é o que a gente fala da palavra, que hoje é uma das palavras mais faladas, eu acho, que é a tal da sustentabilidade, que é o grande problema, né? Como você trabalha independentemente, sendo sustentável,
fazendo gerar grana e gerando um novo modelo de negócios. E essa é a pergunta que a gente se faz na Brazuca também. Porque a gente é uma produtora que está nesse tempo todo trabalhando a distribuição e exibição de maneira independente e alternativa e se sustentando em função disso. E pensando sempre no independente. E, então, é um pouco essa experiência que eu queria dividir com vocês e essas reflexões que a gente sempre tem internamente na equipe, né? E aí a primeira questão que eu trago é assim, para o cinema, e aí como a gente está com esse espaço aqui discutindo inúmeras linguagens, e eu acho que para o cinema, o filme, o que é um filme independente? A gente discute muito isso, né? Porque um filme independente sabe-se que são os filmes que não passam pelas majors. Quer dizer, é Columbia, Warner, é Sony, que são as grandes distribuidoras internacionais. Só que a gente sabe que mesmo dentro do independente, é isso. A gente tem a história do Juan, que fez um filme super barato, que distribuiu com R$2.000. E tem o cara que é independente, que é o Tropa de Elite 2, que é uma distribuição independente também, que está entrando com 700 cópias hoje, que está gastando não sei lá quantos, que tem Global Filmes, são independentes, são a mesma coisa. E a gente pode dizer que estão de uma mesma categoria independente, mas são estruturados de formas completamente diferentes. Então, a gente tem um cenário do independente que ele é muito amplo. E isso a gente também precisa discutir e identificar o que é isso, o que é esse independente e como trazer essa tecnologia a nosso favor. E aí eu queria até fazer um adendo, eu acho que o Tropa de Elite ele vai ser um lançamento que vai marcar, seja por conta dos números de cópias, são quase 700 cópias, e os caras estão fazendo todas em película, 35. Quer dizer, eles não vão nem usar a tecnologia digital. Eu nem cheguei, assim, nem entrei em... Até eu perguntei para eles qual que ia ser, eu tive na pré-estreia do filme, o filme está ótimo, muito legal mesmo. E aí eu fui, até perguntei para os caras, e aí, conta como é que é a história da distribuição, que é sempre... A gente até chegou a fazer uma açãozinha com eles de lançamento para o filme, e aí eles falaram que é 35, eu não entendi muito bem porquê, até depois eu quero saber, porque, no final das contas, apesar que... Aí, Luciana, uma coisa, eu estou fazendo um curso de pós na área de produção executiva, e aí, lá, né, que tem lá na FGV e tudo, e aí, na verdade, são vários encontros com profissionais de cinema. E um dos distribuidores dessas majors, eles mostraram para a gente nas contas que hoje ainda é equivalente você distribuir cópia 35 ou digital, no final das contas. Até depois, no outro dia, veio o cara da Rain, também a gente bateu. Na verdade, é que a gente tem... O que está rolando hoje, como a gente está na mudança de mercado, então ninguém sabe muito bem, as pessoas ficam se questionando. É claro que na ponta do lápis, é inevitavelmente mais barato e mais ecológico você ter uma distribuição digital. Mas, enfim, tem distribuidor que ainda acha que é melhor fazer cópia. E acha que é mais barato. Não sei. O que acontece é isso. E sem contar as brigas para conseguir tecnologia mesmo. Quer dizer, que é os caras que agora é uma briga de projetor, de quem vai ter o melhor decode, lá, o transfer, blá, blá, blá. Então, quer dizer, e é uma briga mundial, né? Porque quem sair na frente leva. Então, a gente está passando por esse momento, né? Bom, então é isso que eu queria introduzir, falar um pouquinho. E aí eu vou apresentar para vocês um pouco da Brazuca. E, não sei, alguém aqui já conhece a Brazuca? Já ouviu falar? Já? Beleza. Que bom. Ih. É para baixo. Isso. Tá. Então, vamos lá, apresentação da Brazuca. Então, o que é a Brazuca no final das contas? Porque é engraçado, a gente está há 7 anos aí, há 8 anos, né, desenvolvendo nosso trabalho, só que a Brazuca ela é um pouco, como a gente anda por diversas áreas dentro do cinema, do audiovisual, a gente não é nem distribuidor. As pessoas, vocês são distribuidoras? Não. Vocês são exibidores? Não. Vocês são uma agência de publicidade? Não. O que vocês são? Na verdade, a gente é uma empresa, uma agência que tem como missão a formação de público para o cinema brasileiro. Então, essa é a ideia. Assim, a gente trabalha, todos os nossos projetos são voltados para a formação de público para o cinema brasileiro, seja através da distribuição, ou da exibição, ou de lançamento de filmes. Para baixo. Então, um pouquinho mais do nosso trabalho. Como a nossa ideia é trabalhar com formação de público, a gente desenvolveu 2 áreas principais de trabalhos. Uma é a Brazuca como produtora cultural. Então, qual que é a ideia? A gente desenvolve projetos de exibição de filmes em espaços alternativos, né, como escolas, centros culturais. E a gente sempre atua em parceria com a ONG, a Associação Cultural Simbora, que a gente faz parte também. Então, a gente tem esse lado, pensando, de desenvolvimento de projetos. E o outro é uma agência de comunicação, de fato, onde a gente atua no planejamento e no desenvolvimento de estratégias de comunicação que sejam eficazes nos lançamentos comerciais dos filmes, utilizando tanto o marketing viral e o de guerrilha. E aí, a gente fez um trabalho junto com o Juan
inclusive nos 2 filmes dele, tanto no Hálito de Vida quanto no Dança da Vida. Aí, eu trouxe também um pouquinho dos dados de mercado, que eu acho que é interessante. Não sei se todos conhecem, mas tem um site aqui que é referência para a gente, que é o Filme B, que é um site que tem uma área que é aberta, que vocês conseguem ver, outras são restritas, mas tem uns dados muito interessantes sobre o cinema brasileiro. Né? Na Ancine também, o site da Ancine, que a gente está no Sinal de Cinema. No Oca. E no Ancine/Oca, OCA. Ah, tá, que acha. É porque lá na Ancine você acha, né? Você vai clicando, mas barra Oca já cai direto, né? Que tem muitos dados também, que é importante. Que é outra preocupação que a gente tem também, quer dizer, trabalhar com esses dados para entender um pouco esse mercado, tudo, né? Então, esses dados aqui, a gente tem, a última até ontem eu olhei, a gente tem alguns dados de 2009 com relação aos filmes mais vistos e tal, mas eu levantei de 2006, não teve muita mudança, a gente estava em uma população de 188 milhões, a gente agora no próximo IBGE acho que vai ultrapassar um pouquinho os 200 milhões, mas... Enfim, esse índice não está muito variável em função disso. E a gente teve, nesse ano, um público total de cinema de 90 milhões de cinema de todo o circuito. E dos 90 milhões, o que correspondeu ao público do cinema brasileiro foi de 9 milhões. Ou seja, a gente sabe que 53% da população não teve acesso ao cinema. E considerando ainda que uma mesma pessoa vai mais de uma vez ao cinema, e é isso que acontece, quer dizer, a maioria das pessoas vai mais de uma vez ao cinema, então menos gente ainda viu. Então esse número bruto aqui, 90 milhões, não é representativo de 188 milhões. Não é metade da população que foi ao cinema, é bem menos. Agora, a gente não sabe quanto menos é isso, né? O fato, além de tudo, e quando a gente fala do cinema brasileiro, é pior ainda, porque a gente tem somente... A gente sabe que 95% da população não teve acesso a esse cinema. Então, somente 5% da população brasileira teve acesso ao cinema. Isso, assim, cinema, eu digo sala de cinema, né? A gente não estou falando de pirataria, de DVD, de outras coisas, mas de ir da sala de cinema só 5%, e provavelmente esse 5% não representa a população total brasileira, porque quem vai assistir filme brasileiro, a gente sabe que acaba sendo uma elite e vai mais de uma vez ao ano. Então, isso é um dado. Aqui a gente tem essa pizza aí, market share do filme brasileiro, para vocês terem ideia. Esse preto representa os blockbusters, né? Que são os filmes, enfim, internacionais que chegam via majors e tudo, que é 82%, né? Aí a gente tem os filmes nacionais e os filmes de arte. Ano passado a gente teve a gente subiu um pouquinho mais, esses 11%, mas a gente vem variando assim nessa linha de 11, 15. A gente, em 2006, teve 73 filmes lançados. O ano passado, a gente chegou em quase 150, então a gente teve um aumento significativo. E aqui, aqui a evolução do público do cinema em milhões. Quer dizer, em 2013, a gente teve um recorde aí de filme devido aos lançamentos da época, e depois a gente teve essa variação até 2008 de 8%, mas a gente está nesses 10%, que é um índice, inclusive, mundial, né? Cinema de outros países também, que tem esse perfil de você ter a indústria norte-americana de cinema, que de fato é muito forte, entrando e fazendo tendo grande parte do cinema, com exceção de alguns países tais como a Índia, né, que é a história de Bollywood, que eles têm uma produção nacional muito forte, e da Nigéria também, que é outro fenômeno, que é a Nollywood. Mas na Nigéria é um pouco diferente a ideia da sala de cinema, eles não vendem na sala, mas eles têm um sistema de pirataria. Eles distribuem em DVDs em pontos nas ruas, em camelôs, que fazem essa distribuição de DVD. Aqui também a evolução do market share do cinema brasileiro, né, proporcional, quantos porcentos ele representou ao longo desses últimos 10 anos, aí, de 99 a 2008. E é isso. Bom, aí vou entrar um pouquinho na Brazuca como produtora cultural. Então, esses foram os dados do cinema, né, que a gente tem. E aí eu vou falar um pouquinho agora do nosso trabalho, como é que a gente faz quando eu digo produtora cultural. Então, hoje a gente tem um projeto que funciona, que é o Cine B, que é um projeto em parceria junto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que a gente faz exibições em periferias, em comunidades, em escolas, junto com o sindicato. A ideia é sempre atrelar o cinema como mais uma atividade dentro de outras atividades que as associações já desenvolvem. E a gente sempre leva filme brasileiro. Isso é importante, assim, a Brazuca trabalha, todo o nosso foco é cinema brasileiro. E aí, o nosso foco do Cine B é fazer com que filmes brasileiros que nem foram vistos... Aí a gente mescla, assim, filmes mais conhecidos com filmes menos conhecidos. Porque daí a gente, na linha da curadoria dos filmes, a hora que eu levo para pessoas que nunca tiveram contato com... tiveram muito pouco contato com alguns filmes brasileiros, não adianta eu querer levar um Terra Deu, Terra Come, por exemplo, agora que está no cinema, não sei se alguém já viu, que é um filme muito específico, um documentário, para muita gente que ainda tem uma leitura e tem uma experiência audiovisual, que é uma experiência audiovisual da televisão. Então, é diferente. Então, essa formação do olhar, ela tem que ser também
gradativa, porque senão a gente vai espantar o cara, ele vai achar que o filme é horrível, o filme brasileiro, e vai querer ir embora. E que é o que o filme brasileiro está mudando. Tanto é que ontem, para vocês terem ideia, a gente está fazendo o lançamento agora de um filme chamado Eu e Meu Guarda-Chuva, que é um filme infantil, não sei se vocês ouviram falar, que é meio Harry Potter brasileiro, tem vários displays nos cinemas. E esse filme, a gente está fazendo sessões do filme em algumas escolas de São Paulo. Em escolas, a gente com grana mesmo, porque a ideia é promocional, então que as pessoas, algumas crianças assistam, para que joguem um burburinho e depois elas vão ao cinema. Então a gente fez no Dante, fez no Bandeirantes, e ontem a gente fez lá no Sion, que é onde foi gravado o filme. As crianças, criança de 7, 8, 9 anos, além de todos, crianças, então grita, chora, ri, tem medo, tananã. No final, elas falavam assim, nossa, que filme bom, né? Filme brasileiro é bom, né? Engraçado. Aí você fala, putz, porque é uma reprodução do que os pais falam, né? Então, você está na criança, que nem tem referência, porque eu sou de quando eu comecei, há 10 anos atrás, na universidade, com um projeto chamado Cinema BR em Movimento, a galera que assistia filme brasileiro só lembrava de Porno Chanchada. Então, eu sou de uma geração, assim, que as pessoas viam filme brasileiro, vai ter palavrão e gente pelada, assim. E som ruim, claro. Então, eu sou dessa geração. Só que, crianças de 7 anos. Não. Ou seja, ainda a gente tem ali dentro, no nosso inconsciente, uma relação com o nosso cinema, que é diferente com as nossas novelas, né? A grande população, que é um pouco isso. E há surpresa quando as pessoas vão no cinema e falam, nossa, mas que qualidade que está esse filme, que som legal. Então, enfim... E é legal falar do cinema, né? Como arte, como é visto, porque o cinema, durante muito tempo, ele demorou para ser entendido como arte também, né? E durante muito tempo o cinema no Brasil, ele era super popular. Você tinha salas enormes, um monte de gente indo e tudo, e de repente você muda ali, né? Claro que tem todo um processo histórico que vem, mas hoje você tem um cinema brasileiro que não dialoga com as grandes massas. E aí, claro que também isso muda, porque hoje a gente tem... Eu estava vendo ontem, as avaliações dos filmes em bilheteria. Então, para vocês terem ideia, o filme mais visto até 2008 era o Dois Filhos de Francisco. Bateu 5 milhões. Só que esse ano, Se Eu Fosse Você 2... Se Fosse Você 2... Não, do ano passado, né? Começo do ano passado, bateu o Dois Filhos de Francisco. Então, é o primeiro em ranking. Aí, Dois Filhos de Francisco é o segundo. Esse ano, a gente já tem 2, que é um dos 5 mais vistos, que é o Nosso Lar e o Chico Xavier, que também vão subir. Eles ultrapassaram a marca dos 3 milhões. Então, a gente tem no cenário, você tem uma constituição de filmes que as pessoas estão indo assistir, né, a população mesmo está indo assistir, e você tem os filmes muito pequenos, que é a história que o Juan também estava falando aqui, filmes baixos, que as pessoas não vão, vai muito pouca gente na sala de cinema, então a gente não tem a história do tal do filme médio. Então, a gente está um pouco nesse cenário. Bom, enfim, e voltando aqui, o CineB é um pouco isso. Então, pegar esses filmes, alguns populares, outros menos, e levar para as pessoas, e a ideia, a gente fala assim, levar cinema, mas não é levar cinema, a gente quer levar a experiência do assistir junto, é até diferente, quando a gente... É que cinema é mais comum, mas a ideia de juntar as pessoas, ao invés de elas irem para o seu culto religioso, que ok, elas estão acostumadas ali, ou fazendo alguma outra coisa, ou nem tem o que fazer, que é o jovem hoje na periferia muitas vezes não tem o que fazer, é levar esses caras lá. Aí que tá, por exemplo, esses circuitos. Podemos levar filmes independentes? Claro que podemos. Só que aí, e a gente procura, e eu volto a dizer, e a tecnologia, tudo isso é tecnologia, né, gente? Você tem um projetorzinho que você consegue levar na bolsa, uma tela, juntar a galera e vamos assistir filme. Aí tem 2 problemas. Se eu não aí pensando na sustentabilidade disso, independentemente, eu não tinha condições de fazer. Eu comecei fazendo isso independente quando eu era estudante na universidade. A gente começou assim. Só que hoje, como eu trabalho com isso, eu não posso mais fazer isso totalmente de graça, eu tenho que ir atrás de patrocinador. E aí a gente pensa na sustentabilidade, eu não sei. Por exemplo, eu tenho o patrocínio dos sindicatos bancários. Eu podia pensar numa outra maneira, vou vender pipoca, igual todos os exibidores falam isso, né? O negócio deles não é cinema, é vender pipoca. Então então também vou lá, vou vender uns combos, e quem sabe eu não posso dar certo e começar a gerar grana em cima disso. Pode, mas eu também, até onde essas ações elas se tornam realmente sustentáveis e não uma maneira de, ganhar uma graninha ali, uma graninha aqui e tal. Então, a gente pensa em forma de projetos. Inclusive, fazer mesmo, através de Lei Rouanet, de CMS, que eu entendo como sendo um canal para o produtor independente, né? A gente está já no limite, né? 2 minutos. Bom, então eu vou passar muito rápido e levanto umas questões. A gente tem outro projeto que é o Curta na Escola, exibição de curta-metragem nas escolas. Educação e cinema, a gente tem muito essa ideia da educação também, que a ideia é levar filmes aí, principalmente de curta-metragem, para professor, com temáticas que têm a ver com temas transversais. E aí tem o Cine Viagem Latino,
que é um projeto que a gente tem na América Latina, que a ideia é montar uma rede pela América Latina de exibição de filmes. A princípio era brasileiro. A gente começou como brasileiro, mas a finalidade é que seja latino-americana. E aí, uma coisa que é mais interessante para esse tema da distribuição e das tecnologias e do independente é essa história da rede de distribuição de DVDs. A gente, sei lá que ano, acho que há 2 anos, a gente resolveu testar uma experiência que era misturar a pirataria com a ideia do tecnobrega, assim, não do tecnobrega, mas a ideia dos shows, que putz, o cenário musical faz há muito tempo. É um pouco pegar a experiência também do cenário do mercado editorial, com o mercado musical e transpor para o cinema. O que a gente fez? E com a pirataria. Então, a gente, junto com o Andrea Tonati, ele tem um filme chamado Serras da Desordem, não sei quem vocês assistiram. A gente fez com ele, a gente fez uma experiência também em Quadro de Vida e fez com Nas Terras do Bem Virá. Mas nas Serras da Desordem foi mais específico para isso. A gente montou uma caixinha super barata, assim, um papelão, e vendíamos os DVDs a R$10. Qual que era a ideia? A gente exibia o filme e depois vendia o DVD. A gente fez isso, a gente exibia o filme e fazia o DVD, e a ideia também era que a gente identificasse pontos de distribuição. Tem um monte de livreira na universidade. E nossa sacada da Brazuca é trabalhar sempre na universidade, né? Tem um monte de livreiro. Por que não pegar esses livreiros e tudo? Mas isso numa etapa 2. Na etapa 1, de piloto, foi isso. A gente fazia exibições e vendia os DVDs. A gente teve... acabou. Enfim, eu tenho... A ideia qual que foi? A gente fez isso... Deixa eu só... Putz, posso só ultrapassar mais um minutinho? Só porque eu tenho aqui uma... É a apresentação. Circuito alternativo. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Foi uma experiência legal. Bom, aí eu vou mostrar. Então, qual que foi a ideia? A distribuição alternativa do cinema. Esse é da diversidade, porque a gente apresentou para a diversidade cultural, que a gente fez parte também de um grupo que discute a diversidade cultural, que tem tudo a ver com a história do independente, que teve um encontro ano passado em Salvador com gente do mundo inteiro para discutir direito autoral, para discutir diversidade cultural, para discutir essas garantias dessas culturas locais, né, que passa exatamente pelo independente, porque o que acontece é que você vai no mercado, e aí eu estava no México semana passada para discutir exatamente esse circuito de latino-americano de exibição, que é um circuito que está aí, que a gente pouco usa. Meu, você vai no mercado mexicano, você vai no mercado, sei lá, da Índia, cara, você encontra, são os mesmos produtos, é absurdo, é Dove, sei lá, seda, é as mesmas modelos, os mesmos produtos. Você fala, não dá, as pessoas são diferentes, elas comem diferente, elas reagem diferente. Mas é forte, né, esses produtos. E aí, é claro, os produtos e os filmes. Então, só para mostrar para vocês como maneira que a gente identificou essa ideia do independente, do tecnológico, e uma tecnologia até que bem antiga já, né, o DVD. Só que como o Brasil, assim como outros países, e aí acho que a Luciana pode até falar melhor que eu, mas essa ideia, e que Canclini fala muito disso, dessa ideia de somos um país que você tem altas tecnologias e tem lugares que não tem tecnologia nenhuma. São várias, desde a era industrial até a pós-modernidade, convivendo no mesmo espaço regional ali, e acho que a América Latina é muito isso. E aí, qual que foi a ideia? Como distribuir filmes independentes? Essa era a pergunta. Então, a ideia é que a gente tivesse DVD a preço popular. Então, a gente pensou num preço de venda a R$10 no encarte econômico, mais um circuito de exibição em universidades. Então, era espaço para exibição dos filmes e debates, onde era o ponto de venda do DVD. E aí, a Brazuca, a gente tem uma coisa muito forte que eu nem falei para vocês, que é a Rede Brazuca, que é uma rede social com professores, estudantes e entidades acadêmicas nas universidades, São Paulo e Rio, que a gente tem essa base forte. E a gente utilizou essa rede, esses alunos que organizavam essas sessões, mas, exatamente, a Rede Brazuca, que são esses agentes culturais de São Paulo, Rio e Brasília. Qual que é a ideia? A gente criar um novo canal de distribuição de DVD, ter acesso aos filmes independentes e pensar também na economia solidária, onde ganha o produtor do filme e ganha o agente universitário. Então, esse foi o piloto. Aconteceu em novembro de 2008, agosto de 2009. A gente atingiu mais de 1.000 pessoas em exibições gratuitas em universidades de São Paulo, Rio, Brasília e Recife. E a gente teve uma venda de 200 DVDs durante as exibições, através dos agentes, que foi uma média de 20% de espectadores das sessões. Ou seja, isso em pequena escala é ridículo, 200 DVDs. Só que se você pensar numa grande escala e na quantidade de estudantes que a gente tem, a gente pode pensar um projeto bem mais legal. A gente caminhou esse projeto ao Ministério da Cultura, via SAVE, e ele está sendo analisado para ver. A ideia é a gente selecionar 5 títulos e fazer uma ação no Brasil.
para fazer essa distribuição. E isso é muito mais legal ainda, gente. Quanto mais longe... E aí, a nossa rede, como a nossa rede ela funciona para lançar filmes, eu tenho mais força em São Paulo e Rio, na cidade. Quando a gente fazia isso no Recife, fazia no interior de São Paulo e do Rio, era onde a gente mais vendia. Porque as pessoas daqui do centro têm acesso a tudo. Agora, quando você vai mais longe, mais você tem força para que isso aconteça. E, enfim, então é isso, gente. Então é isso que eu queria dizer. E aí eu também abro as perguntas. Então, deixa eu abrir para pergunta agora. Eu só pediria que quem quiser fazer pergunta, precisa descer até o microfone. Porque está sendo transmitido pela web e o áudio precisa sair lá em cima. Tá com... Não é sem fio, né? Não é sem fio. Chega? Bom, alguém? Alguma? Você estava falando da Brazuca, tem outro sistema que também é feito, que é o TelaBR, algumas pessoas aqui devem conhecer, que é o da Laís Bodansky. Tem... Brasil, né? Isso, o Cine Tela Brasil, eles vão viajando o país inteiro fazendo exibições num caminhão deles. Aí posso falar? Aí, o Cinetela é uma experiência bastante interessante mesmo, da Laís. E eles têm uma estrutura... Que são do Cinemambem, exatamente, que é a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese, que também são produtores. A Laís agora acabou de lançar o Melhores Coisas do Mundo. Não sei se vocês assistiram, Chega de Saudades. E a ideia é essa. Então, eles têm uma estrutura e eles exibem 35mm. Eles levam o cinema mesmo e fazem essas exibições. Cinema mesmo. Cinema mesmo. Né, Luciana? Viu? Né, já pega também. Em 35mm, o filme em 35mm. Oi, tudo bem? Eu queria saber do Zapata exatamente se você distribui os DVDs, o filme, gratuitamente, ou não sei como é que é. De onde vem a renda? Entende? Eu queria entender um pouco melhor, me aprofundar nessa ideia. Tá, boa pergunta. Eu descobri que a renda vem diretamente. Em algumas coisas deixo de graça o filme. A gente de fato tem um trabalho social com o filme, especificamente a dança da vida, porque ele virou algo muito consumido por escolas, por universidades, por entidades que trabalham com terceira idade. Então a gente vende todo o tempo o DVD, mas a renda às vezes sai. Eu acho que já ganhei mais fazendo palestras e sessões comentadas do filme que com o que distribuir, sabendo que acho que o filme é melhor distribuído dentro da produtora. Mas eu acho que a renda não tem que ser direta. Eu sempre me preocupei mais por exibir que por grana como tal, mas curiosamente me chegava grana de diferentes partes e a gente fechou negócios inéditos, tipo vender para a internet para Estados Unidos e para América Latina. Vários canais compraram e a gente... Uma coisa que eu queria falar para vocês foi muito interessante. Junto a Cíntia, a gente lançou o filme em Brasil. Ele foi muito bem programado. Foi a segunda melhor programação quando lançou de filmes da REIN. E competindo com filmes muito grandes, de muitos recursos. A gente ficou muito bem programado em 13 salas em 7 cidades aqui em Brasil. O que eu fiz na primeira semana foram uns 400 ou 500 espectadores em todas estas cidades. Eu, em uma única sala, em Medellín, fiz essas 400, 500 pessoas. E a gente está tendo uma renda de 2.000 a 4.000 pessoas por certas salas em certos países. Por quê? Porque são salas que já trabalham 30, 40 anos com cinema arte e têm uma formação de público muito forte. E o que fala Cíntia é muito certo. É formação de público, porque quem gosta desse tipo de cine é minoritário a quem vê Harry Potter, mas consome muito cinema deste tipo, mas a informação não está chegando para estas pessoas. E nos países em que descobrimos que sim está chegando a informação e que já tem um circuito e já tem uma formação de público, estão fazendo 2.000, 4.000 espectadores por semana. Isso é muita grana. Se você multiplicar isso com os países, com as salas, a gente está neste momento em parceria com 8 países. Eu nunca acionei em simultâneo nos 8 países. O máximo que consegui foi 5 países com o último filme que estamos lançando, que é um sobre Mercedes Sosa, esta semana passada. E a gente está descobrindo isso. É melhor trabalhar focado, organizado e dar-se conta por onde vem a renda. DVD vende de alguma forma. A gente vendeu DVDs bastantes com Brazuca, vendeu DVDs. A gente vende por livraria, cultura e por o site nosso.
vem uma renta por aí. Internet, ainda vendo para internet, alguns lugares se interessam por comprar. TVs em vários países, dá. Eu acho que tem que ter um perfil definido, tem que fazer um estudo de mercado. Outubro é um mês que a Dança da Vida, por ser sobre sexualidade na terceira idade, por o Dia Internacional da Terceira Idade ser o 1º de outubro, sempre tem um volume de trabalho. Então, ele está virando que cada ano, outubro, para mim, é um lucro por isso. Como eu falo, eu não pensei nunca em grana, não penso muito em grana, mas vem diretamente. E vem realmente, ou seja, nunca perdi com um filme. Todos os filmes foram financiados por minha conta. E nunca perdi dinheiro com isso. Então, é mais se preocupar por criar estratégias, porque eu pensava mais em abrir a porta, a ver o que acontecia, do que, olha, aqui talvez vou ganhar 3.000 reais ou 5.000 reais. Foi mais uma experiência inédita de abrir por onde for e ver por onde caía. O que aconteceu também, que a gente aprendeu a profissionalizar e a se especificar um pouco. Eu já sei melhor como distribuir as coisas e sigo tentando sempre alguma coisa nova. E para mim foi essa experiência. Não sei se consegui responder a pergunta. Queria tocar num assunto que eu acho bastante importante, que é essa questão, algumas políticas que eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, autossustentabilidade, é porque, na verdade, a gente tem aquele velho trauma do fato da gente não existir, ou não conseguir sobreviver minimamente sem dinheiro público. Isso não é uma questão só do cinema, na verdade, né? O cinema é considerado um dos grandes culpados, às vezes, existe uma perseguição por dentro da ideia de que se gasta muito. Agora, a verdade é que a gente tem política para cinema aqui no Brasil. O primeiro decreto ele entrou em funcionamento em 1934, ele é de 32, ele entrou em funcionamento em 1934, período do Getúlio Vargas. E já era tentando garantir uma cota mínima de filmes no mercado. Era sobre isso, era a cota de tela, né? Mas a verdade é que aqui no Brasil nunca se teve de verdade política pública para criação de mercado. São políticas públicas de fomento à produção, mas não se cria mercado aqui no Brasil. E aí, realmente, a gente faz filmes minimamente e vai passar onde? Certo? Quer dizer, é dinheiro público que não retorna em termos de filme para público. Ora, se a gente valoriza que o cinema é importante, que para isso se dá dinheiro público para ele ser realizado, tá bom, então esse filme é público para quem? É para os cineastas ou é público para o público assistir? Aí, eu queria chamar a atenção de uma novidade, na verdade. Não é recente, já tem uns 2 anos. Foi criado um projeto de lei de número 29, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma das poucas políticas públicas pensada para a criação de mercado mesmo, para o audiovisual aqui no Brasil. Que é aquele projeto que foi, eu não sei se vocês lembram, vocês acompanharam, que as redes, os canais fechados fizeram uma manifestação enorme, dizendo que era contra o direito do consumidor. Mas a ideia é que você garanta que exista conteúdo independente brasileiro dentro dos canais fechados, tanto em termos de criação de canais para exibição dos filmes. Vamos lembrar que TV é concessão, não vamos esquecer disso, quanto que os próprios canais tenham dentro dele, na sua grade de programação, um espaço. Agora, eu não preciso nem dizer quem é que está contra isso, né? Assim, agora, é trabalho. É filme brasileiro sendo visto, é formação de público. Além disso, uma defesa, eu faço parte do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e do Audiovisual, uma das coisas que a gente vem discutindo muito é a necessidade realmente de ter discussão sobre cinema e obras audiovisuais dentro das escolas. Porque essas obras audiovisuais, elas até são usadas para professores, com professores de língua portuguesa, professores de história, de geografia, mas não tem uma discussão sobre a formação do olhar. Que linguagem é essa? Quer dizer, a gente vive num mundo audiovisual onde todos nós somos bombardeados o dia inteiro com audiovisual e a gente não discute quais são as estratégias desse audiovisual. Né? O que é esse audiovisual? E, ao mesmo tempo, é isso que a Cíntia chama a atenção. As pessoas ainda têm muito preconceito com o filme brasileiro porque não assistem filme brasileiro. E, sinceramente, é muito difícil a gente conseguir. Eu mesma, que estou sempre tentando assistir algum filme, às vezes passou um filme brasileiro e eu não consigo assistir, não dá tempo. Porque, ao mesmo tempo, não existe uma ocupação de salas. Eu acho que era interessante trabalhar um pouquinho com isso. Né? Como é que as salas são ocupadas? Qual é a política de ocupação de salas? Né? Porque a distribuição dos blockbusters é muito violenta.
não se garante espaço para os filmes. E não adianta dizer, é porque filme brasileiro não é bom, esse tipo de mito, porque, na verdade, não é isso. A gente vê a quantidade de filmes que passam na sala de cinema que as pessoas assistem porque estão lá. Certo? E se você não tiver filme brasileiro na sala de cinema, você não vai assistir isso. Estou falando de salas de exibição. Claro que a gente tem que pensar cada vez mais, isso que o Juan coloca é muito importante. Assim, tá bom, mas quais são os outros espaços de ocupação? É isso. Mas, ao mesmo tempo, esses espaços a gente tem que também ocupar as salas de exibição. Assim, não dá para aceitar que elas sejam ocupadas só por blockbusters. Assim, isso não tem como. Agora, se não tiver uma política de mercado, que não necessariamente passa para a ideia de cota de tela, se as pessoas realmente não se educarem, não enxergarem o cinema brasileiro, nós vamos dançar. Porque a verdade é que as salas de exibição, hoje em dia, elas ganham muito pouco dinheiro com os filmes mesmo. Elas ganham com a pipoca, como a Cíntia falou, são com as concessões. Hoje, as estratégias lança-se filmes nas salas de cinema, principalmente Hollywood mesmo faz isso, visando as outras janelas de exibição. Então, se o filme for bem em cartaz nas salas de exibição, não é que vai dar mais dinheiro para quem fez o filme. Não. Isso é uma possibilidade das janelas que vêm por aí. E essas janelas é que, no final das contas, vão dando dinheiro. Então, é importante a gente entender realmente por onde passa o negócio do audiovisual. Certo? Porque é um negócio muito pesado, assim, feito por pessoas que amam, que são Dom Quixotes, que vão atrás, mas ao mesmo tempo, a gente tem que brigar por a ocupação das nossas salas. E tem que brigar pela criação de um mercado. E ocupação das salas e ocupação dos outros espaços de difusão também. Isso é essencial. É isso, obrigada. Eu vou falar uma coisinha pequena. Tem que personalizar o produto. Tem que pensar que é um produto, o filme, e tem que personalizar. Essa é a minha única forma em que eu enxergo que se pode fazer um diferencial com cada projeto independente deste tipo. Personalizem, não façam estratégias típicas, ou seja, não peguem e pensem que é assim, assim, assim. Peguem o produto, vejam realmente qual é o foco dele, qual é o nicho dele e vão atrás desse público. Assim vão a duplicar ou triplicar. Isso é o que a gente está aprendendo com todos estes circuitos e exibições. Personalizem o produto e não façam esquemas normais. Por quê? Porque não é um produto normal. Ele é diferenciado dentro do mercado e vocês conseguem que esse diferencial potencialize seu próprio produto. Amém. Longa vida ao cinema latino. Posso fazer uma pergunta antes? Ou... Eu posso fazer uma pergunta? Eu trabalho um pouquinho com distribuição também, que eu cuido de programação daqui do Centro Cultural e de outros espaços, inclusive espaços dentro do roteiro comercial de São Paulo. Então, por exemplo, para essa mostra do Outubro Independente, eu negociei com alguns filmes que estavam, tipo, jovens que fizeram filmes independentes, e eles me ofereceram duas possibilidades de exibição. Eles me ofereceram o DVD e eles me ofereceram um arquivo em digital de alta resolução, mais ou menos 45 GB, que mais ou menos entra na configuração do Blu-ray, mas não jogado no DVD, porque ainda não tinha essa janela, essa possibilidade aqui. Então eu levantei a possibilidade de conseguir um computador, com todos os codecs para exibição, que ia ser uma exibição de... Porque o distribuidor pensa na possibilidade de exibir isso na melhor qualidade possível. Ou seja, o DVD ainda é considerado um fator de exibição que limita o público, que espanta o público e etc. Aí, a minha pergunta é, qual é esse caminho do produtor independente, do diretor independente, e quais as bitolas que ele pode encontrar e as facilidades que ele pode encontrar de distribuição, dependendo de como ele finaliza o filme. Por exemplo, você, Juan, você encontrou... os seus filmes, eles foram finalizados em quais bitolas? Assim, película, digital, e qual a facilidade que você encontrou para conseguir escoar a sua produção? Assim, qual foi mais fácil? Foi mais fácil você distribuir isso em película ou foi mais fácil você distribuir isso em DVD ou no formato digital, por exemplo? Com cada um fiz diferente. A Dança da Vida fiz por digital, por La Ruin. E estava bem recém-surgido o sistema digital. E vou a confessar uma coisa. Em alguns lugares, ninguém ficou sabendo se era digital, 35 ou DVD. E no Brasil, especifiquei
digital. Ese digital no está en otros países de Latinoamérica, solamente aquí en Estados Unidos y algunas pocas salas en que se está testando en Buenos Aires y Colombia. Então, meu modelo é basicamente dar todas as alternativas possíveis para o exibidor. Eu tenho em todos os formatos, menos 35 porque não tenho recursos para 35. E nestas duas experiências que a gente teve, então, com a Dança da Vida, eu disponibilizei para os outros países em DVD. Eles mesmos pedem em outros países DVD porque por problema de alfândega. Até uma Betacam, você tem que pagar uma fortuna, às vezes se fica presa na alfândega. Então eles me davam a oportunidade de Betacam, Betacam digital, até mini DV ou formatos digitais qualquer um que seja acessível para eles, ou 35, mas 35 a gente tinha que fazer um processo diferente. E, sinceramente, foi muito bem com DVD. Primeiro porque baixei preços. Eu já vi exibições e salas. Dou um exemplo que Cíntia sabe disso. Em Ribeirão Preto, a exibição que eu vi em Ribeirão Preto é melhor em DVD que até mesmo 35mm. E os projetor, depende muito da sala, depende muito do projetor, depende de muitas especificações. A qualidade, para mim, não está nesse formato de exibição, como falei inicialmente. Está no conteúdo, está no filme como tal. E às vezes você não percebe realmente. Com o ato de vida eu fiz somente em DVD. Por quê? Porque não tinha recursos. Eu gastei R$2.000 para exibir e para lançar em 3 países. E não me preocupo tanto com isso. Acho que o exibidor tem que dar alternativas. Acho que pode ter Betacam, pode ter diferenças, mas a preocupação é ter um verdadeiro e bom conteúdo. Sabem? Isso é algo que a gente defende. Eu sou do tipo de distribuidora, agora que surgiu a Zapata Filmes como distribuidora também, em que priorizo não ter os 150 títulos, porque quando eu negociei com outras distribuidoras, eu tinha convênio com uma distribuidora na Argentina, eu abri o catálogo do site e estava meu filme, mais 135 filmes documentários. E eu acho que a gente tem que priorizar qualidade. Então, eu tenho 6 ou 7 filmes que eu garanto são filmes bons. São filmes que nunca vão chegar a um circuito comercial. A gente tem uma experiência muito bonita. Eu levei um filme brasileiro chamado Fandango, que é gaúcho, a Guiana Francesa para uma mostra. Muito deste circuito de distribuição nasceu também porque salas onde eu exibia me pediam, por que você não traz uma mostra brasileira? Ou traz uma mostra de cinema latino-americano para a gente exibir? E com estes filmes que ninguém viu, ninguém sabe que existem, eu vi salas parando-se e aplaudindo o filme no final. Salas gratas em muitos países vendo cinema alternativo e te asseguro não se importavam tanto se era DVD ou era tal. Eu acho que o DVD dá certa inestabilidade, não por a qualidade ou exibição. Ele às vezes tranca, às vezes dá problema, se você não tem um bom equipamento, dá problema. Você tem que ter sempre um backup, e isso é um conselho que eu sempre dou e que sempre faço. Eu mando uma cópia em DVD, mando uma cópia em Blu-ray e mando uma cópia em outro formato, se for possível. Mas envio garantias de que se dá problema tem este ou este. E sempre converso, porque cada exibidor tem uma exigência. Te falo, tu tens essa preocupação, mas muitas salas me pedem DVD, por favor, DVD. Agora o Blu-ray está indo bem, agora uma Betacam é tranquilo. A ideia é baixar o custo de exibição, para que esse não continue sendo uma desculpa para não exibir. Porque se procuram todas as desculpas possíveis para isso. Eu acho que dá para ser acessível, igual que muitos filmes, é muito difícil trazer eles em 35. Eu estou trazendo filmes de França, de Espanha, de outros países tipo Latinoamérica, onde é muito difícil que o 35 chegue bem, ou se vai chegar eu pago uma fortuna por isso, que nunca vou compensar isso em distribuição. Então tenho que pensar realmente como faço de uma forma em que eu compense e tenha um lucro para o produtor e para a Zapata que está fazendo esse esforço de trazer. Mas essa funciona. Mas eu acho que sempre tem que se pensar, tanto distribuidor como exibidor, qual é a melhor forma, com qual você se sente satisfeito e tranquilo para exibir. Posso completar aqui? Posso, rapidinho. O que eu sinto, Célio, também é assim, quanto mais exigente o espectador, mais dificuldade você vai ter com isso. Tanto é que eu vi lá você coloca nos cartazes, exibição em DVD, exibição, tudo ali especificado. E eu, até na época do pessoal do Reserva Cultural, lá a gente conversando, porque lá eles têm projeção, e aí, muita gente reclama da textura do preço, da textura da imagem. O que eu sinto assim, é quanto mais refinado é o público, mais refinado dele é olhar para a imagem. E quanto menos o cara, ok, eu acho que garantir igual os nossos projetos de exibição. A gente garante um projetor com uma qualidade boa de lumen, de luminosidade. A gente gosta quando tem Blu-ray, a gente faz, quando tem Betacam, mas a gente acaba fazendo a maioria das vezes em DVD.
Mas eu acho que tem muito a ver com esse olhar. E aí, eu só queria complementar uma coisa, Luciana, que você falou que, de fato, é pensar esse audiovisual. Tem uma série, não sei se vocês conhecem também, chamada O Estranho Mundo do Audiovisual, que é do Karl Hamburger, que é super legal, que fala exatamente disso, né? De olhar, ver o quanto a gente está educado para isso. E aí, olhar para essa história, dessa sala de cinema. Então, chama O Estranho Mundo do Audiovisual, é do Karl Hamburger, passar na TV Futura. E você putz, é muito legal mesmo. E aí, essa história das salas de cinema, né? Hoje a gente acabou não abordando isso, mas o governo hoje está se preocupando, abriu editais para a formação de salas de cinema, né? Via BNDES, que é um caminho mesmo. O governo está cheio de coisa também acontecendo legal, desde a Programadora Brasil, como sendo um canal de distribuição, até os pontos de exibição de cinema. E aí, por exemplo, vocês verem, né, como é o mercado. O nosso mercado de sala de cinema, ele é muito baixo. A gente tem muito poucas salas por habitantes. Acabou de entrar uma rede, a Cinépolis, que é uma rede mexicana, também eles vão abrir mais não sei de quantas, mais de centenas de salas. Então, é um mercado que está aí e eles estão, né, enfim, que é um mercado que a gente tem que olhar, né? A gente também como independente, quer dizer, não sei se é ali desse jeito, mas de alguma outra maneira, acho que o independente tem que buscar ocupar os espaços. Tem uma pergunta. Aí eu vou me inscrever aqui, eu tenho um privilégio à mesa, eu me inscrevo para a próxima. Praticamente ela já começou a responder a minha pergunta que eu ia fazer. Eu acho que o problema todo é problema cultural, porque, na verdade, como foi mostrado antes ali, muitas cidades pequenas do interior não tem nem sala de cinema, não tem nem uma biblioteca, não tem... Então, a cultura brasileira é muito desvalorizada. Por outro lado, a cultura americana, ela se impõe. Tanto é que 80% dos filmes que vêm para cá é praticamente tudo americano. 85%. 85%. Pois é. E então não sobra praticamente pouco espaço para o filme brasileiro, para a exposição do filme brasileiro também. Então, eu acho que, para início de conversa, teria que valorizar muito mais a cultura brasileira. O governo, como ela falou, acho que teria que abrir mais salas de cinema em todas as cidades do interior, abrir bibliotecas, fomentar a cultura em todo o país. Aí, a partir daí, o cinema brasileiro acho que passaria a ser valorizado melhor e teria mais chance. Agora, para a gente conseguir isso aí, o que vocês acham? O que poderia ser feito? Principalmente agora que a gente está numa época de campanha eleitoral, 2 candidatos aí para presidente da República, o que poderia ser feito nesse sentido? Principalmente vocês que têm experiência nessa área aí de cinema. Alguém? Na verdade, tem uma coisa que eu até queria perguntar para os dois, né? Qual é a proporção aqui no Brasil, porque eu não tenho muito claro. Se gasta muito com publicidade para conseguir se manter um filme em cartaz. Então, pois é. Eu já ouvi falar que, por exemplo, os blockbusters gastam o dobro do que foi a produção em publicidade. Então, os filmes que, entre aspas, vão bem aqui no Brasil são os filmes que têm investimento de publicidade da Globo Filmes. Isso é um dado importante. Então, se por um lado o governo realmente ele está com uma política, principalmente via Fundo Setorial do Audiovisual, de abertura de salas de cinema nas cidades do interior, a gente se pergunta, para passar que filmes? Eu acho isso ótimo, claro, não vamos discordar dessa política, mas para passar que filmes? Quer dizer, que filmes que vão ocupar essas salas? Vai ser filme brasileiro? Porque, se a gente for pensar, há algumas décadas atrás, as cidades do interior tinham salas de cinema. Né? Tinham mesmo. E elas eram salas ocupadas com o Teixeirinha, no Rio Grande do Sul, aqui, o país inteiro, o Mazzaropi ocupava essas salas de cinema, e elas eram ocupadas por Chaplin, e elas eram, ao mesmo tempo, como chamei a atenção, quer dizer, sempre se falou na necessidade de se ter, então, uma cota de telas. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, é a formação do olhar mesmo, as pessoas valorizarem o filme brasileiro e valorizarem os filmes brasileiros, porque também, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente tentar estabelecer um padrão. O filme brasileiro, se tiver comédia, o povo gosta. Por quê? Quem disse?
quanto mais salas, quanto mais filmes, melhor a diversidade. Então, eu acho que a formação do olhar é essencial, mas, além disso, quer dizer, eu vou insistir, é garantia que essas salas que estão sendo abertas aí no interior, que elas passem cinema brasileiro e passem cinema brasileiro de diversidade. Porque, se não for assim, as pessoas não vão entender o que é o filme brasileiro, e não vai ser valorizado, não tem jeito, né? Mas tem outra experiência, que é a experiência do Vale Cultura também, né? E eu acho que é legal mesmo, porque mesmo essas ações que da sala de cinema não tem obrigatoriedade nenhuma em cinema brasileiro. Quer dizer, você vai abrir salas. E a história do Vale Cultura também, não sei se vocês estão acompanhando, mas a ideia é que você tenha, igual você tem o Vale Alimentação, você tem o Vale Cultura, para que o trabalhador, ele incide uma grana no salário dele, a empresa paga outra parte, o governo paga outra parte. E a ideia é que ele para consumir produtos culturais. Mas também é um produto cultural que você não sabe que não tem obrigatoriedade nenhuma em nada. Aí é um assunto muito polêmico, né? Você vai falar, putz, mas se você exige que seja produtos brasileiros ou uma porcentagem de produtos brasileiros, isso é ditadura. Só que, por outro lado, putz, como é que... Porque não tem jeito, gente. As crianças, hoje, né, isso. Quer dizer, tem uma TV que ela é forte no cinema. O cinema norte-americano, ele é protecionista dentro do próprio Estado. E aí tem essa, né, igual a PL 29, que é um absurdo que a gente tá mandando na programação. E aí os caras invertem o jogo absurdamente, né, por uma questão que a gente tem que discutir, não tem jeito. A gente tem que pensar mecanismos, sim, de proteção no nosso mercado, porque todo mundo se protege no mercado, se a gente não se proteger. E aí tem uma coisa bastante interessante também na história da produção do mercado, é pensar nesses diálogos latino-americanos também, e que a gente tem um problema muito sério, e aí, é a história da língua, né? Porque, assim, para um cara, até a gente, quando a gente tenta trazer, via Cine Viagem Latina, a gente agora teve esse encontro discutindo, vamos trazer um filme latino-americano e passar num circuito popular. Eu tenho que dublar esse filme, senão as pessoas não vão conseguir entender, então botar legenda, né? Senão eles não entendem, enfim. Nem sei porque eu falei isso, mas estando nos mercados, nessas outras coisas, eu adentrei a isso. Dentro do CVC, semanas atrás, se falou sobre isso e se fez uma proposta de 50% de tela brasileira dentro destas salas alternativas. Vai se propor isso, mas é o povo que manda. Eu tenho visto cidades onde se impõem ante secretários de cultura, ante secretários disto, pedindo e exigindo certas programações. E eu concordo, eu tendo mais para, olha, deixem de pensar somente para o Brasil. Pô, pensem em Latinoamérica, nós temos o cinema é um espelho e vocês não estão vendo frente a esse espelho, não estão vendo o que está acontecendo em países que são completamente irmãos de vocês. Eu acho que abrir para um cinema, tem 500 filmes aí para ser programados, conhecer essas outras culturas. A mim me resulta preocupante que as pessoas não saibam a diferença entre Bolívia e Colômbia. E me preocupa que as pessoas não vejam um filme de países que são tão perto, que todo seja nesse esquema americano mesmo. Mas é um padrão que vocês somente podem quebrar pedindo e exigindo. Tem que se criar políticas com certeza, mas o espaço tem que ser tomado por vocês produtores, por vocês realizadores, por vocês diretores e por vocês público. Somente aí vai ter diferença. E, como falo, na experiência pessoal, eu vou a lugares onde eles me pedem esse tipo de material. Em outros países me pedem material de Brasil, tem lugares que têm que pedir isso também, e depende muito desse público. Deixa eu só fazer um comentário, como as pessoas falam, qualquer coisa vira, é dirigismo, é autoritarismo. Eu queria citar um caso de como as pessoas realmente podem assistir audiovisual brasileiro, podem gostar disso, e isso pode acabar gerando mais demanda. O Juan está aqui do meu lado, ele mora no Rio Grande do Sul, eu já sou uma gaúcha que abandonei o Rio Grande do Sul há muito tempo, mas tem uma experiência dos curtas gaúchos que passa na RBS, sábado à tarde, quer dizer, um horário, entre aspas, nobre, né? Há uns anos atrás, a RBS começou a passar curtas gaúchos, há mais de 10 anos, eu acho, curtas feitos por realizadores gaúchos, e a experiência deu tão certo que ela se mantém e existe realmente uma produção para atender essa demanda. Então, vocês veem, quer dizer, tem espaço. Se as pessoas assistirem, eu posso ser uma crédula, mas eu acho que se as pessoas assistirem filme brasileiro, elas realmente vão se interessar por assistir mais filme brasileiro. A grande questão que se coloca, eu vou insistir, tá bom, mas qual é o primeiro passo? Quando é que elas vão assistir finalmente esses filmes brasileiros, né, para começar a gostar disso? Eu complemento isso. Eu acho tão preocupante que as pessoas fiquem felizes com 3 milhões de espectadores em um país de 180 milhões de habitantes.
Nossa, que conformismo, que mediocridade. Pensem a mais. Nossa, 100 milhões de habitantes, se você conseguir 3 milhões, quanto porcentagem é isso? Estamos perdendo um público que é muito mais potente, num país tão potente, em um continente tão potente, que temos que repensar essa estrutura. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para ela. Como é que funciona, como que a Brazuca escolhe os filmes? Se eles são se eles te escolhem, você escolhe os filmes? Assim, a Brazuca, no lançamento dos filmes, eles me escolhem, eles me chamam, eu sou uma agência contratada. É lógico que, tem muito filme que não tem sintonia com o que eu faço pelo DNA do que é a Brazuca, porque como a gente trabalha principalmente com nichos, públicos específicos, e o nosso carro forte é a universidade, onde a gente tem a rede Brazuca, então a gente acaba tendo afinidade com os filmes, então os filmes nos contratam, então eu entro como uma prestadora de serviços para públicos específicos. No que tange aos produtos, aos projetos, aí a gente faz a seleção. Então a gente está sempre assistindo filmes. Então, por exemplo, no caso do Cine B, a curadoria é nossa junto com o sindicato. Então a gente faz uma pré-seleção, eles assistem lá, vamos fazer, não vamos. Então a gente trabalha nisso, tanto curta quanto longa. Agora tem outros projetos que a gente já previamente seleciona uns filmes e já conversa com os diretores. A primeira versão do Cine Viagem Latino, por exemplo, como a gente escolheu 5 filmes para rodar pela primeira vez na América Latina, a gente chegou para os diretores, pediu liberação para poder exibir, porque isso é um outro ponto que a gente nem discutiu, mas tem um monte de produtor independente também, que se diz independente, enfim, é conceituado independente, só que ele acaba sendo distribuído por uma major. O cara ralou, conseguiu um filme, e também tem isso, né, gente, porque o produtor independente, quer dizer, quando a gente se assume como, como eu me assumo como independente, ou mesmo eu sendo independente, aí eu resolvo entrar para uma major, porque daí o cara me dá a estrutura para distribuir. Porque é muito difícil mesmo o cara com um filme do lado de baixo lá e tentando distribuir artesanalmente. Então, muitas vezes, o produtor independente, ele quer entrar numa major, ele quer entrar no sistema. E aí ele entra. A hora que ele entra, começa a entrar outros problemas. Porque, por exemplo, tem às vezes que eu quero exibir um filme e eu não posso, porque o diretor não tem mais o direito do filme. O direito está com a distribuidora. E aí a distribuidora é uma distribuidora grande. Um caso, vou contar para vocês, Contador de Histórias, que não é um filme independente, mas é um filme que teve 200 mil espectadores, um filme grande, distribuído pela Warner. A Warner não libera exibição em DVD. Aí eu quis levar o Contador de Histórias, que é um filme super legal, que é a história do Roberto Carlos. Não sei se vocês assistiram, mas ele é um filme que tem muito a ver com um monte de comunidade aí, que é a história desse cara, que hoje em dia ele é contador de histórias e tudo. Eu não pude levar, porque não pode ser em DVD, só em 35. E aí eu esbarro num problema, e o diretor queria levar, ele, inclusive, ele trabalha no Fantástico, é o marido da Denise Fraga. Esqueci o nome dele. Alguém lembra? Luiz Vilaça. Luiz Vilaça, meu super parceiro, não, vamos levar. Eles me contrataram, olha só que engraçado. Eu fui contratada para fazer o lançamento. A gente fez um monte de trabalho com ONG, fez um monte de coisa. Aí na hora que eu quis levar o filme para os meus circuitos, eu não pude. Porque a Warner não libera em DVD. Ou seja, então tem esses três. Mas eu sonho de todo produtor entrar na major, sabe? E eu vejo que muitos dos filmes que estão ficando engavetados é porque ficam 4, 5, 6 anos tentando na major, sabendo que o perfil do filme não é uma major, nunca vai ser uma major, e aí ficou. Aí passa o filme e já não tem como programar anos depois. E isso é o que eu falava para vocês, personalizem. Se querem ir atrás da major, vão. Mas vocês podem criar uma major pequenininha. Eu acho que a gente deveria criar um tipo de cinema independente teimoso, sabe? Complementar esse independente, porque independente é o 90% do filme que se está fazendo no Brasil. Esses são os independentes. E são filmes de 3, 4, 5 e 6 milhões de reais. E aí, muita grana. A Luciana colocou um negócio que é muito legal, que é a história do long tail, né? Que tá todo mundo falando da tal da cauda longa, que eu acho que é um pouco que o produtor independente tem que trabalhar mesmo. E hoje, ainda mais no Brasil, que é um país super grande, e a gente sabe, quer dizer, tem um monte de ponto. O lance é isso. A grande dificuldade, que é o que a Brazuca trabalha, a gente acredita, a gente tem que trabalhar com redes. A grande sacada, eu acho que o salto vai estar aí, a hora que a gente conseguir conectar esses pontos, esses monte de pontinhos para fazer. Pensou, a gente tem um monte de cineclube, tem um monte de gente fazendo esse filme, tem um monte de projeto, que é isso que o Juan também está tentando fazer, a gente também está olhando, e aí, quando a apresentação, né, da Luciana, ela fala dessa ideia do long tail, é isso. A hora que a gente consegue unificar isso, e de repente até multilinguagem, quer dizer, tem um show de um tema X, o próprio Mercedes Sosa, o próprio filme, a gente lançou um filme agora, ano passado, que é um filme lindo, quem gosta de música chama... Esqueci. Peraí, a história do... Vamos ver se alguém assistiu, esqueci o nome. É um filme que conta a história da sanfona, é um documentário sobre a sanfona, Milagre de Santa Luzia.
puta filme legal pra caramba. O que aconteceu? Foi super pouco visto, só que de repente você podia atrelar esse filme com shows, e vender DVD, enfim. E se você tiver um canal de distribuição, por isso que é legal pensar até essa distribuição independente, e é um pouco que a gente está tentando fazer também, é unir esses pontos. Porque aí eu tenho um produto, a gente sai distribuindo, que é o que eles fazem com um circuito de distribuição, que é o tal do ponto de venda. E aí que é onde o produto vira, é no ponto de venda, né? Então... Eu vou complementar uma coisinha só. A gente vai confessar uma coisa para vocês. A gente está com um projeto dentro da Zapata Filmes chamado História de Fronteira, que é tipo o grande projeto que a gente tem o mais ambicioso. A gente tem garantido já, nesta estrutura, nestes anos de experiência e distribuição, a gente conformou e complementou as experiências. E a gente vai fazer um lançamento que vai contemplar tudo isso. Tipo, Cineclubes tem quase 400.000 espectadores já garantidos. Tipo, pirateria tem uma quantidade imensa de público também. De fato, a pirateria existe porque existe o cara que não tem recursos, que eu acho justo que ele, se tem um real, pague por um real, mas também existe porque tem pessoas que acham que a pirateria é algo que, olha, faz deles um revolucionário social. E pode ter a grana que seja, ele sempre vai querer pirateria. Por que não chegar a esse público? A gente está implementando todas as estratégias que aprendeu nestes anos para a História de Fronteira. E a gente já conseguiu pré-vendas em mais de 12 países. E a gente já tem 8 formas diferentes de distribuição. E fiquem pendentes, a gente vai estar com a Brazuca. Eu vou ter grana para pagar a Cíntia por primeira vez, se Deus quiser. Mas é pegar o modelo, é personalizá-lo e pensar desde o início do projeto até o final. E estou seguro, dou minha palavra, esse projeto vai fazer diferencial quando sair 2011 e 2012. Assim que se preparem, porque acho que muitos, tanto História de Fronteira como muitos outros projetos que eu estou acompanhando, alguns assessorando, vêm com essa ideia e que espero abra mercado para quem está iniciando na realização. Espero, né? Eu queria fazer, acho que a última pergunta, porque na verdade já estourou o horário, para tentar amarrar então as 3 falas. E tanto a Luciana quanto a Cíntia falaram da cauda longa, né, que é um texto que o Chris Anderson lançou. E, inclusive, no texto ele coloca que, durante um bom tempo, e isso é fato, o independente ele sempre funcionou como um repositório para major. Quer dizer, o que você não podia experimentar numa major, numa grande produtora, você experimentava então aqui, usava o independente como laboratório e puxava as experiências que pudessem ser bem-sucedidas. Uma pergunta que eu deixo para os 3, assim. Esse independente hoje, que vocês estão falando, ele é um espaço que garante inovação estética, ele cria mercado e remunera toda a cadeia, quer dizer, ele realmente é independente ou ele ainda funciona como um repositório, um espaço para experimentação para o mercadão, para a indústria? Quer dizer, o que é isso? E aí... Bom, quem quiser. Acho que começa com a Cíntia, né? Bom, vamos lá. Ao meu ver, né, até quando ele coloca mesmo desses processos do independente, aí eu retomo a pergunta, acho que com relação ao audiovisual, retomo a pergunta do o que é esse independente, porque aí o que é vai depender do que é para saber onde ele se encontra dentro dessas possibilidades. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o cenário independente, de fato, para o artista, e, né, pensando essa obra, ainda o cara tem que começar, muitas vezes, por algum lado. Né? Então, o independente, de fato, se torna como uma incubadora de ideias, de projetos, enfim. E aí, por exemplo, no filme, eu acho que o que melhor representa esse independente, esse incubador, é o curta-metragem. Muitos dos cineastas, e aí pensando no... Porque o longa, ele talvez já tenha um pouco esse caráter, até um pouco menos independente, quando próximo do curta. E aí, dentro da ideia dos longas, você tem uns mais independentes e uns menos independentes. E dentro da obra audiovisual, e aí como a Luciana até bem colocou, né, quando que eu falei, né, o que é o 35, o que é a obra audiovisual? Então, putz, e dentro dessa obra audiovisual, você tem o cinema talvez um pouco menos independente, porque para você fazer a ideia, para você não cinema, para você fazer 35mm, você tem que ter mais grana. Então, você tem níveis ali que se relacionam, que é uma loucura, é diferente de fazer música, que é diferente do fazer um filme. Eu posso realmente fazer um filme com meu celular, eu tenho condições disso. Só que é muito diferente eu fazer um filme com celular de eu competir com um cara que fez um filme no 35 e gastou puta grana, blá, blá, blá.
Claro que a tecnologia está aí, tá? Putz, com o Mac eu consigo fazer um monte de coisa legal. Mas ainda a gente tem desníveis por conta de custo. Uma câmera, aquela câmera Red, que é uma das, né, uma puta câmera, que faz uma imagem legal, custa caro a hora daquela câmera. Então, o independente ele acaba tendo várias... Dependendo desse nível do independente, ele vai ter uma função. O que eu acho, ele vai ter uma função também diante do outro que não é independente, você entende? Tudo, para mim, há uma relatividade nesse cenário que o independente ele é a partir do outro e esse a partir do outro vai dar a função dele, que pode ser como função de incubação, pode ser função também pensando como escoamento desse mercado, desse repositório, como sendo sim também possibilidades de manifestações e expressões artísticas de maneira diferente, de experimentar isso, e estética, né? E também como sendo uma possibilidade de mercado, que é isso que é isso, você vai pegar um catálogo de grande distribuidora, até para a distribuidora também, hoje o modelo de negócio é esse, para a distribuidora se manter do jeito que está, ela tem que ter um monte de filme no catálogo dela. Né? Enfim, então acho que é um pouco isso. Pode ser. Tá, eu escrevi a resposta porque senão eu ia esquecer. Independiente para mí es algo que permite a renovación y teste de nuevos modelos comerciales de mercado y de producción. Eu acho que o independiente permite tirar aquela responsabilidade e assumir certas, não sei, experimentar um pouco, mas mais que experimentar, assumir certos riscos, tanto em produção ou em distribuição. Eu acho que esse independente, como Cíntia fala, tem que ser repensado, porque se é injusto você fazer um filme com 3 mil reais a um filme com 3 milhões e exigir o mesmo. E é muito mais triste tu ver melhor qualidade no filme de 3 mil reais do que no de 3 milhões de reais. Acho que a gente também tem que cobrar, porque vocês estão pagando por isso, por certo, e muito caro. E depois tem que pagar mais para ir a ver isso. Então, eu acho que a gente tem que experimentar. Eu tenho uma frase que cai perfeitamente para este momento, que é um grande professor que eu tive em Colômbia, que ele me falou: cada vez que você vai fazer algo, tente fazer algo novo e novedoso dentro desse produto. Não sei como, não sei se é na produção, na distribuição, qualquer, mas tente algo novo. Teste-se você. Porque se você continuar padrões, você talvez nunca vai se desenvolver como realizador, ou como produtor, ou como pessoa, talvez. E isso faço tanto na minha vida pessoal como na profissional. E aí encontro uma coisa: talvez eu não ganhe tanta grana, e sinceramente não me queixo, eu vivo bem. Não sei como, mas vivo bem. Mas eu me diverto muito fazendo o que faço. E isso já para mim é uma felicidade muito grande. E nesse processo consigo encontrar certas coisas. E baseado nessa frase, testo e me estou testando todo o tempo. E assumindo riscos. Alguns dão certo, outros não, mas a intenção é isso, aprender um pouquinho no processo. Nossa, tinha tanta coisa para falar. Só uma definição de independente aqui no Brasil é muito engraçada. A definição de filme independente aqui no Brasil são aqueles filmes, definição legal, são aqueles filmes cujo o direito patrimonial, a maior parte do direito patrimonial não está ligado às empresas de radiodifusão. Porque a gente não tem estúdio aqui no Brasil. Filme independente, que a gente considera são filmes independentes de grandes estúdios. Aqui no Brasil, pela lei, são filmes... mas não é isso que a gente está falando, é evidente, não é sobre isso. Só quis fazer esse comentário porque é engraçado, né? Porque nosso parâmetro é sempre as empresas de radiodifusão, né? Mesmo na lei. Só para concluir, eu tenho visto cada vez mais pessoas fazendo audiovisual. Né? As pessoas estão fazendo audiovisual, as pessoas estão mostrando os filmes que elas fazem. Alguns, evidentemente, são o gatinho tocando piano, e não dá para chamar de filme, mas outros, particularmente assim, dentro das escolas de cinema, só também um parênteses, as escolas de cinema nunca deixaram de produzir, mesmo na pior época da era Collor, as escolas de cinema estavam fazendo curta-metragem, e os curta-metragistas estavam fazendo isso. Quer dizer, o curta-metragem é bem um parênteses mesmo, ele tem que ser visto realmente como uma produção muito importante. E não só o lugar onde os menininhos estão se testando lá e vão sair um dia para o mundo, que seria o grande longa-metragem. Não é isso.
Quer dizer, ele é um espaço. As pessoas estão fazendo isso e, às vezes, eu noto que essa liberdade, às vezes, filmes de meio de curso, que o aluno não tem aquela obrigação de fazer seu filme de TCC, eles são muito criativos e eles exploram uma linguagem que, quando o garoto se torna um profissional, né, entre aspas, né, ele não tem coragem mais. E aí uma coisa que o Juan coloca é a mais pura verdade. Os orçamentos aqui no Brasil são muito altos, na maioria das vezes, e isso não se reflete em qualidade. Né? A gente pode ficar até feliz, assim, né, divulgar números de quanto se gasta com o cinema aqui no Brasil, mas eu acho que sempre cabe a gente perguntar, mas tá, e aí? Cadê a qualidade disso? Né? Existe uma garantia de qualidade? A gente tem aquela implicância com a Argentina, né? E aí até tem 2 artigos bastante polêmicos, um de alguns anos atrás, do Jean-Claude Bernardet, que o título é Os argentinos estão dando um banho nos brasileiros, e aí tem sem comentários, o Luiz Felipe Pondé há pouco tempo sobre isso, que saiu na Folha. E assim, por que a gente não vê filmes médios aqui no Brasil? Esses filmes que o Jean-Claude estava se referindo eram filmes médios na Argentina, quer dizer, com um orçamento muito menor e que, no entanto, tinha uma qualidade dramatúrgica, de produção muito grande. Então, eu acho que isso que a gente tem que, no final das contas, pensar um pouco. Né? É muito dinheiro que não se reflete em qualidade. Então, a ideia do independente como um espaço de experimentação, eu acho que é um espaço de experimentação que tem que ser considerado não algo simplesmente que é um treino para um dia você virar um diretor e aí vai fazer o cinema clássico quadradinho. Eu acho que a garantia é que você tem que ter diversidade nas telas. Isso, para mim, é o essencial. Experimental, não experimental, documentário, curta-metragem, e não é só nas telas de cinema, eu insisto, televisão tem que ser ocupada. Esse é um espaço fundamental para os cineastas aqui no Brasil. Tem que ocupar as televisões. É um absurdo, assim, no Brasil existe só se veicula o que se produz nas televisões, sendo que, na realidade, no resto dos países, você vê só 10% do que eles produzem é veiculado, o resto é conteúdo externo. Então, eu vou insistir com isso. Assim, eu tenho me batido muito com isso, que tem que ficar atento e tem que garantir que o conteúdo brasileiro esteja em todos os espaços. E com relação à cauda longa, é o que a gente realmente vê isso. Quer dizer, como é que vai remunerar essa ponta da cauda? Né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir pensar em alternativas, tipo vídeo on demand e merchandising em cima, espaço publicitário, que seja, na minha área não é economia, mas tem essa possibilidade, porque, vou insistir, se faz filmes, se faz audiovisual e se consome audiovisual. A grande questão é quem é que tem interesse que esse conteúdo audiovisual circule. Né? Para mim, isso é o cerne da questão. E eu queria agradecer. Eu só queria fazer uma coisa em consideração. Você falou do curta, de fato, né? Porque pensar esse curta que ele não necessariamente, ele não precisa ser esse trampolim, ele pode ser o produto final. E ainda mais com essas novas tecnologias que a gente tem de plataforma, celular, claro, né? Exatamente. Que aí a gente teve até numa discussão do Festival Internacional de Curta que teve agora, teve um seminário sobre sustentabilidade também, curta, e é pensar essas novas janelas que estão surgindo, né? Para isso. E independente também, né? Então a gente vai encerrando, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite para mediar essa mesa, que eu aprendi um monte aqui hoje. Agradecer a presença da Luciana, da Cíntia, do Juan. Avisar que esse debate está num acontecimento maior, que é Outubro Independente, que vai agora o mês inteiro. Inclusive hoje, às 7 horas, aqui na Dona Irã Barbosa, tem o show do Davi Bernardo. É legal, assim, é uma mistura entre Animal Collective e Hermeto Pascoal. Quem quiser, é bacana ver. Lembrar que no dia 16 tem mais 2 sessões de debate sobre música independente, certo? Agradecer também às pessoas que vieram, claro, e fizeram perguntas, e agradecer às pessoas que estão aqui acompanhando via internet. A programação, para quem está aqui, tem aí na frente. A programação, para quem está acompanhando via web, é só entrar no portal do CCSP, aí / Outubro Independente. Célio? Vai ter um demand? E aí, é isso. Obrigado. Vamos nessa.